bom dia para você que está ligado aqui na tela do SCC SBT. Hoje, dia 7 de abril de 2026, 11 horas da manhã. E a gente já abre a edição de hoje com imagens ao vivo de São José, cidade que já teve chuva hoje mais cedo, nas primeiras horas ali desta terça-feira. O tempo melhorou, o solzinho apareceu e as nuvens já estão retornando por aqui também. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia, Maria Esther. Bom dia para você que acompanha a nossa programação ao vivo do SCC SBT. Estamos aqui para mais um dia de muita informação de todas as regiões do estado de Santa Catarina. Com o trânsito na BR-101 em São José, estamos abrindo essa edição de terça-feira, 7 de abril. E agora vamos para outra região do estado dar uma olhada na mesma rodovia. É a BR-101 que estava o caos novamente nessas primeiras horas, Maria Esther, porque tivemos um acidente na entrada ali de Itapema, um carro que capotou hoje cedo e deixou o trânsito bastante lento e assim está ainda no sentido norte, né? Quem está passando ali Itapema, o posto da PRF, na sequência passando o túnel do Morro do Boi, encontra essa certa retenção, essa lentidão que está se tornando cada vez mais frequente, infelizmente, na região do nosso litoral norte. Falou tudo, Zanotto. Quando a gente passa por ali é difícil quando a gente não encontra essa lentidão, né? De Itapema, a gente vai agora para Blumenau, região do Vale. Vamos dar uma espiadinha no tempo por lá? Também com mais instabilidade, hoje o tempo mais fechado. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes para vocês da previsão do tempo, porque nós temos alerta de temporais mais intensos, principalmente para a região oeste do nosso estado. É daqui a pouquinho. 26 graus agora em Blumenau e você vai ver nessa edição a chuva nessa madrugada de terça-feira que castigou várias cidades do estado, principalmente na região do litoral norte, Itajaí, Itapema, Balneário e Camboriú, com muita chuva. Tanto que a Defesa Civil emitiu um alerta também para a região de ventos fortes e hoje pela manhã não temos aula na rede pública de Itajaí porque o prefeito tomou essa decisão em virtude justamente, né, Maria, dessas ruas alagadas, comprometendo a questão envolvendo alunos, pais e professores. E uma operação policial fechou as portas de um frigorífico por suspeita de fraude alimentar e risco à saúde pública. Foram identificados insumos vencidos no local. Já já mais detalhes para vocês. E um trabalho que envolve a Polícia Federal e a Anvisa, uma ação no combate do comércio ilegal dos emagrecedores, produtos vendidos de forma irregular pela internet. Estamos no ar. Fique com a gente. Vamos já abrir essa edição com a participação ao vivo da reportagem, porque nós conversávamos já ontem com a Cris, né, Maria, daquela chuva que já alagou diversas ruas, ali, principalmente na região de Balneário, Itapema e Itajaí, e durante essa madrugada mais chuva ainda. Tanto, Cris, que a gente já estava aqui abrindo essa edição, destacando que Itajaí, por exemplo, não teve aula nessa manhã e passariam por uma nova avaliação para saber como ficaria agora, no período da tarde. Então, a Cris chega para trazer as informações, atualizar para a gente toda essa chuva aí na região, né, Cris? Muito bom dia. Bom dia para ti, Zanotto, para Maria, para todos que estão nos acompanhando. Eu falei agora há pouco, viu, Zanotto, com a assessoria ali da Prefeitura e, por enquanto, não há uma definição sobre as aulas da rede municipal para o período da tarde. Se eles nos passarem ao longo do jornal, eu passo para você e para Maria e para todos os nossos telespectadores. Então, Zanotto, das 7h30 da noite de ontem até por volta das 4 horas da madrugada foi muita chuva. Choveu aqui em Itajaí o equivalente a 207 milímetros, pouco mais de 8 horas aí de chuva. O bairro Portal 2 foi o mais afetado pelo alto volume dessa chuva em poucas horas. O Ribeirão saiu da calha, inundou diversas ruas e atingiu inclusive algumas residências. O sistema de alerta da Defesa Civil, inclusive, funcionou. Em uma imagem aí que eu ouvi, inclusive, o sistema passando informações, a Defesa Civil solicitando para os moradores buscar abrigo em local mais seguro. Uma família com 2 adultos e 3 crianças precisou deixar a residência. Após a residência ser atingida pela água, eles foram encaminhados para esse abrigo que foi aberto ontem à noite na Escola Básica Professora Maria Rosa Helena Schulte, no bairro Espinheiros. Durante toda a madrugada, claro, as equipes, Defesa Civil, Prefeitura, Bombeiros, atuaram para atender essas famílias afetadas. Além das ações imediatas, a Defesa Civil realiza o levantamento hoje dos danos nas áreas
atingidas para avaliar a necessidade de novas intervenções e eventual, claro, apoio a essas famílias prejudicadas. Hoje pela manhã, a água já estava baixando, algumas unidades de ensino, creche também foram afetadas, inclusive com água dentro das salas, para avaliar a situação e dar tempo para as comunidades, para as equipes avaliarem e também limparem. Hoje, como você falou, não teve aula de manhã, mas à tarde ainda vai ser definido. Como Itajaí, Zanotto, a gente sabe, sofre também com a questão da alta da maré, as equipes da Defesa Civil mantêm o estado de alerta e também, em caso de emergência, solicitam que vocês liguem para o 199 ou 193. Agora vamos falar de Balneário Camboriú, registrou entre segunda-feira e as primeiras horas da manhã desta terça-feira 187 milímetros, de acordo com a Defesa Civil Municipal. A previsão para o mês era de 100 a 120 milímetros. O foco das equipes desde cedo é a avaliação dos danos, a limpeza e recuperação das áreas afetadas. Hoje já não haviam mais ruas alagadas, porém algumas ocorrências em andamento. Por conta de queda de fios energizados na rodovia Rodesino Pavano Estaleirinho, as duas pistas estão interditadas até a retirada total do material. Devido à queda de um poste no Estaleirinho, a unidade básica vai ficar fechada até a via também ser retirado esse material. Na Rua Indonésia, a pista foi interditada por conta de rochas que rolaram na via. As aulas, porém, retornaram hoje normalmente. Apenas 2 unidades de Taquaras e o NEI Odásia Tereza Damásio retornam no período da tarde. Ontem também, Zanotto, caiu um veículo em uma cratera na Rua Uganda, em Balneário Camboriú. De acordo com as equipes, o local estava devidamente sinalizado com fitas. O conserto já está sendo executado nesta manhã de terça-feira. Equipes da EMASA já estavam no local desde ontem à noite. E lembrando que o abrigo do bairro das Nações continua aberto. E a Defesa Civil de Balneário Camboriú também segue monitorando essa questão das chuvas. Agora, em Camboriú, para finalizar, pelo menos 60 ruas ficaram alagadas ontem e algumas permaneceram hoje no período da manhã, sobretudo no interior do município. Equipes seguem no monitoramento porque essa água está descendo, principalmente para aquele bairro ali, o Vila Europa. Não houve famílias desalojadas, as aulas foram mantidas normalmente, um abrigo também está aberto, sendo preparado para possíveis vítimas aí das enchentes, e a Defesa Civil pede o alerta aí, principalmente para essas áreas que essa água vai descer, como o Jardim Europa aí durante o dia, mesmo com sol, como vocês verem, né? Pode chegar essa água e alagar algumas ruas e possivelmente entrar em algumas residências. A gente continua acompanhando e daqui a pouquinho eu volto e espero passar aí informações sobre as aulas municipais aqui de Itajaí. Volto com você. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. É isso, até o Zanotto falou, né? Esse é o horário que a criançada que estuda à tarde já está se organizando para ir para a escola mesmo, né? Tá pensando no almoço ali com a família, colocando o uniforme, arrumando a mochila. Então é bom a gente, o quanto antes, conseguir essa informação para passar também para quem está em casa, né, Zanotto? Com certeza, porque o sol já está aparecendo, a gente está vendo na imagem ao vivo lá da Cris, né? Se as ruas não estão mais alagadas, então, se não teve nenhuma escola comprometida, tudo certo, né? Deixa o pessoal voltar para a sala de aula. E até, Cris, você tem uma informação para a gente de um alerta, né? De uma rede de fiação que com a chuva, com o vento, acabou ficando esse fio solto energizado. E aqui em Florianópolis, Maria, nós tivemos uma ocorrência semelhante atendida pelo Corpo de Bombeiros em um ponto de ônibus localizado na comunidade do Santinho, norte da ilha de Santa Catarina. 2 pessoas receberam um choque leve, né, no local. O bombeiro foi comunicado. Quando as equipes chegaram nesse ponto, encontraram realmente ele energizado ainda, mas as pessoas que teriam recebido essa descarga elétrica já não estavam mais, não precisaram do atendimento, seguiram sua vida normalmente. E agora a gente está aguardando a confirmação da Celesc, da Prefeitura, para ver se o conserto já foi feito, porque é um risco tremendo. Lembrando, né, que nós tivemos recentemente aqui em Santa Catarina o caso daquela família do Uruguai, né, o pai e a filha que perderam suas vidas porque também receberam um choque, uma descarga elétrica quando estavam fazendo
fazendo uma trilha lá em uma praia de Imbituba. E na capital também o registro que a gente falou, né, daquele ciclista que estava indo para Joaquina e um fio solto também encostou na bicicleta onde ele estava, perdeu a vida, mostrando o risco de situações como essa, né? É isso mesmo, um alerta. E agora as pessoas estão mais atentas a isso também, né? Até a hora de chamar os responsáveis, as autoridades também. Que bom que nesse caso não aconteceu nada, né, Foi um Zanotto? choque leve, né? Aquele choquezinho só Não precisou rapidinho. desse atendimento, né, de saúde também. Agora, falando ainda da chuva, a madrugada aqui na região da Grande Florianópolis foi intensa em várias cidades por aqui. O cenário foi inclusive de susto e de muitos transtornos. Teve rio subindo rápido, moradores isolados, ruas alagadas e os reflexos desse tempo ainda mobilizam equipes ao longo da manhã. E a gente vai agora com a Graziane Biali, que vai trazer mais informações atualizadas para a gente do que foi, né, Grazi? Essa madrugada de segunda para terça e a situação de momento. Então, uma ótima terça-feira. A informação ao vivo é contigo, Biali. Bom dia, Zanotto. Bom dia, Maria Esther. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, né? A madrugada foi realmente muito intensa, muita chuva. Agora, essa chuva deu uma trégua. Agora há pouco ela estava caindo fraquinha aqui ainda, mas nem se compara a toda a quantidade de água que caiu durante a madrugada, causando muitos transtornos. A gente está aqui em Biguaçu, na rodovia, na BR-101. Inclusive, a marginal aqui, ó, vou pedir para o Christopher mostrar para vocês. A gente tem a marginal alagada aqui em Biguaçu, acesso aí a Antônio Carlos, dificultando, inclusive, a passagem dos veículos. Então, requer uma atenção de automóveis, caminhões, tudo mais que está passando por aqui, justamente porque essa água ainda não conseguiu escoar. Como vocês falaram, a questão é que os rios subiram, né? A gente conversou agora há pouco com a Defesa Civil de Biguaçu, que encontrou conosco por aqui. Eles falaram realmente que o rio subiu e, por conta disso, a água não está conseguindo escoar. E como eu falei que estamos próximos de Antônio Carlos, por lá também o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de resgate depois da elevação do nível do rio, lá no bairro Santa Bárbara. Uma família ficou ilhada e aí acabou acionando o Corpo de Bombeiros, que foi até o local ainda de bote, mas como a chuva deu uma trégua pela manhã, não foi necessário a retirada, a remoção dessa família de lá. Também temos situação em Santo Amaro, onde o rio também subiu por lá, no rio, na comunidade sul do rio, e aí essa subida rápida, repentina da água por conta da grande quantidade de chuva acaba assustando os moradores, né? Em Palhoça, nós também tivemos o registro aí de ruas alagadas, que causa muito transtorno, assusta quem mora na região, porque, claro, toda vez que chove bastante, as pessoas já ficam, né, apreensivas com essa água que pode invadir as suas casas, pode causar prejuízos muito mais severos. Nós também tivemos aí um volume considerável de chuva em Florianópolis, mas a Defesa Civil da capital disse que não registrou nenhuma ocorrência relacionada a isso. Apenas tivemos ainda hoje pela manhã a queda de uma árvore na rua Rui Barbosa, que atingiu aí o Hospital Nereu Ramos, que fica ali na região central de Florianópolis. O Corpo de Bombeiros já esteve por lá também, já realizou todos os trabalhos para a remoção dessa árvore, porque poderia causar, claro, problemas mais sérios, né, com quem transitava por ali, até mesmo por ser uma área hospitalar. A gente tem um registro da Defesa Civil que nas últimas 24 horas foram registrados volumes bem expressivos de chuva. Em Biguaçu, 110 milímetros, em Tijucas, 105 milímetros e na capital, um pouco mais de 60 milímetros. A gente espera, claro, que esse tempo firme para que agora as prefeituras possam retomar aí o trabalho, esse rescaldo, né? Organizar toda a estrutura e então a vida seguir ao normal, né? Aqui, como a gente falou, é preciso a atenção, assim como em outras rodovias que também continuam alagadas, com a presença ainda de água aí, porque está difícil de escoar com os rios com nível elevado, né, Zanotto e Maria? Com certeza, Grazi. E você está no local junto com o Cris, até ele pode dar imagem de destaque para a gente, é de um veículo parado, aparenta ser um problema mecânico nesse caminhão baú atrás de ti ali, né, Grazi? Porque é bem quem passa ali no acesso Antônio Carlos, quem vai sentido sul da BR-101, é um caminhãozinho ali, baú, né, um agrale que deu problema e está no acostamento, então ficou alerta, né, Grazi Biali, para quem está passando ali na altura de Biguaçu, acesso Antônio Carlos, que fique atento até a retirada desse caminhão, né, Grazi? Não sei se ele já estava aí quando vocês pararam com a equipe ou foi depois? Foi depois, ele parou agora recentemente.
Mas, claro, né, se a gente já está pedindo atenção por conta da marginal que está alagada, agora com mais esse veículo parado em cima da rodovia, né, justamente na continuidade de uma curva, a atenção deve ser redobrada, porque você vê a velocidade dos caminhões que estão passando por ali, então já imagina o desespero desse motorista que está ali, né, mas estão tentando resolver. Esperamos que todo mundo fique atento e que nada mais aconteça. E que o caminhão da autopista, que a gente está vendo um caminhão ali embaixo, possivelmente para retirar essa água ainda acumulada, que o pessoal do resgate da concessionária, que ganha muito bem, né, a concessionária que explora a rodovia aqui no estado de Santa Catarina, que chegue rápido no local e que possa retirar aquele veículo, porque é um risco, né, Maria Esther? Nós estamos mostrando uma área de curva ali próximo a um radar para velocidade abaixo da máxima permitida, porque quem trafega pela 101 sabe, né, são pontos de 100, 110 quilômetros, mas nesse local tem um radar de 80 e é bem nesse ponto em curva que está esse caminhão quebrado. A Grazi falou que foi recente, né, que chegou há pouco tempo, mas vamos ver então se a concessionária rapidamente chega no local para retirar esse veículo e evitar algo pior, né, um acidente, porque ele está num ponto crítico da rodovia. Muito obrigado, Biali, pelas suas informações. E já que a gente está falando de chuva, de pontos de alagamentos, nós queremos saber como é que está aí na sua cidade. Anota o número do nosso WhatsApp, faz um registro, você que fez nessa madrugada e quer compartilhar com a gente, mostrar ao vivo aqui para todo o nosso estado, 48991622676, está aqui o telefone e tem o QR Code também para facilitar para vocês. E não precisa só chuva, né, Maria? Se já apareceu o sol na sua cidade, também mostra pra gente, né? Fala aqui o teu nome, qual é a cidade, manda foto, manda o vídeo pra gente, nós vamos mostrar na sequência. Tá aqui o nosso WhatsApp, o nosso QR Code, você só aponta ali no cantinho da tela também e vai direto lá pro nosso WhatsApp. Será que vai vir mais sol ou mais chuva, Maria? Zanotto, para hoje ainda tem alerta de temporais, viu? Principalmente para a região oeste do estado. Por lá, ventos fortes de até 80 km por hora. Então, o Felipe Bastos está se preparando lá. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse alerta aí da Epagre-Cirã e da Defesa Civil também do município de Chapecó. Maria, já que você falou do oeste, é para lá que a gente vai agora, mas com outro assunto, uma operação policial que fechou as portas de um frigorífico por uma suspeita de fraude alimentar e muito mais do que isso. Um risco claro à saúde pública. O Felipe Bastos é que chega agora trazendo mais detalhes para a gente dessa situação péssima, né, sem nenhuma higiene. Acredito que a denúncia chegou rapidamente, ali, a Vigilância Sanitária, o pessoal da polícia, para fechar logo esse local, né, Bastos? Uma ótima terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto. Bom dia para Maria Esther, para todo mundo que está acompanhando o SC Meio Dia. Exatamente isso, Zanotto. Foi uma mega operação, a gente pode chamar assim, que envolveu vários órgãos aqui de Santa Catarina, Polícia Civil, Ministério Público e também órgãos de fiscalização sanitária. O alvo, pelo menos 2 municípios aqui da região oeste do estado. Um frigorífico que servia como depósito, na verdade um frigorífico no município de Coronel Freitas, aqui no oeste do estado, e também um depósito de uma distribuidora de carnes ligada à empresa. Esse depósito, ele foi fechado e ele funcionava aqui na cidade de Chapecó. Neste frigorífico, por exemplo, a gente está vendo imagens, inclusive divulgadas pela própria Polícia Civil. A gente pode ver que os agentes encontraram condições consideradas precárias de higiene, com problemas no armazenamento e também na manipulação dos alimentos. Também foram identificados produtos impróprios para consumo, incluindo itens vencidos. Já no depósito que funcionava aqui em Chapecó, a fiscalização apreendeu galões de corantes alimentícios vencidos, além de proteína de soja e subprodutos cárneos que, segundo as investigações, poderiam estar sendo utilizados até mesmo para adulterar carne moída. Diante das imensas irregularidades e da suspeita de fraude alimentar, o frigorífico em Coronel Freitas foi interditado e o depósito aqui em Chapecó foi lacrado. Amostras de todos os produtos recolhidos foram encaminhadas para análise em laboratório. O que chamou a atenção, inclusive, da Polícia Civil foi de que os proprietários não estavam nos locais durante a operação, mas foram notificados por infrações sanitárias. Um detalhe importante também é que o Ministério Público instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar possíveis crimes contra o consumidor. Um aparelho celular também foi apreendido.
Esta ação integrada entre os órgãos de segurança e fiscalização busca garantir a qualidade dos alimentos e também proteger a saúde da população. Um depósito e um frigorífico fechados por suposta fraude alimentar. Lembrando que esta operação ela aconteceu no último dia 31 de março, mas só agora foi divulgada para a imprensa. Zanotto. Obrigado, Basso, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ele volta ao vivo do Grande Oeste, porque agora a gente fala de uma ação importante de defesa do consumidor e também da saúde pública. Uma operação conjunta envolvendo as polícias civis do estado de Santa Catarina e também do Paraná, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de produtos falsificados em Garuva, região norte, bem próximo da divisa dos estados. E de lá quem traz a informação ao vivo para a gente é o Luiz, que conta como essa investigação já vinha acontecendo há bastante tempo, né? Um ótimo dia para você, meu jovem. Informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto, 11 horas e 20 minutos aqui na maior cidade do estado. Pois é, a Polícia Civil de Santa Catarina teve o apoio do 7º Distrito Policial de Curitiba, da capital paranaense, e acabou prendendo um empresário na cidade de Garuva, durante a operação que investigava essa cadeia de fornecimento de produtos falsificados. Essa operação iniciou no Paraná em 2025. Durante esse cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram grande quantidade de cosmético falsificado, marcas nacionais e internacionais, além de vestuários, óculos e outros itens comercializados em desacordo com a legislação. Esse empresário ali em Garuva foi preso e deve responder por falsificação de produtos cosméticos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Ou seja, vai ter um longo caminho com a justiça pela frente, Henrique. Agora, Luiz, essa operação da Polícia Civil aqui do nosso estado e do Paraná. E você também tem informações de uma outra operação que apreendeu produtos regulares, mas dessa vez envolvendo a Polícia Federal e a Anvisa, né, Luiz? Exatamente, meu querido Henrique Zanotto. Vou pedir para a produção colocar para a gente as imagens. Essas imagens fazem parte dessa operação que foi feita pela Polícia Federal e essas imagens é aqui do estado do Paraná, a Operação Have 10, com o objetivo de reprimir a entrada irregular no país e produção clandestina de medicamentos farmacêuticos destinados ao emagrecimento. 45 mandados de busca e apreensão, além de realização de 14 ações de fiscalização nos estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e também aqui em Santa Catarina. As apreensões desses medicamentos emagrecedores apresentaram um aumento nos últimos anos, passando de 609 unidades em 2024 para, pasmem, 60.787 em 2025. É a Polícia Federal agindo contra esses contrabandeadores. Eu volto contigo, Henrique. E nós voltamos contigo na sequência com mais informações ao vivo da região norte do estado. Porque agora, dá uma olhada nessas imagens. Vejam só o que aconteceu em Criciúma. Perseguição policial e a comunidade do Alto filmando e assustado. O que está acontecendo lá embaixo? Porque eram diversas viaturas passando em alta velocidade e os moradores acompanhando. Vejam esse momento que o policial encosta praticamente a viatura no carro e mesmo assim o condutor em fuga consegue realizar uma manobra arriscada, né, um popular cavalinho de pau, e sai até chegar no momento que ele vai bater em outros carros, que os motoristas não tinham nada a ver com essa situação, né? Atingiu 2 carros. Vamos saber mais detalhes de que ocorrência foi essa com a participação ao vivo da reportagem. E já está aqui com a gente ela, Emanuela Justino. Uma ótima terça-feira para ti, menina. Oi, Zanotto, bom dia, uma ótima terça-feira para você e para quem nos assiste. Exatamente, né? Imagina a pessoa que estava passando na rua e de repente se depara com uma situação como essa. Essa perseguição aconteceu ontem aqui em Criciúma, começou no bairro Cidade Mineira Velha, passou pelo bairro Santa Augusta, região da Boa Vista, e foi terminado no bairro Pinheirinho, ali próximo à Avenida Centenário, que é uma das áreas mais movimentadas aqui da cidade. A informação da Polícia Militar é que foi dada uma ordem de parada para o motorista, né? Estava um motorista e mais uma outra pessoa, ele não obedeceu, inclusive, segundo a PM, em um momento ele teria jogado o carro para cima dos policiais e aí começou essa perseguição, passando por vários bairros aqui de Criciúma, alta velocidade. No vídeo a gente vê pelo menos ali 5 viaturas, até tem um momento que ele passa bem próximo, ele passa por um posto de combustíveis ali na região do Pinheirinho, colide com outros 2 carros que estavam estacionados, até teve um momento
acredito que para tentar parar ali foi efetuado um disparo, né? A polícia efetuou um disparo que pegou em um veículo que estava no semáforo, um veículo que estava fora da situação, tinha 2 pessoas dentro, felizmente ninguém se feriu e aí eles conseguiram, né, ali da parada. Realmente o fim dessa fuga foi no bairro Pinheirinho, próximo a esse posto de gasolina. O homem ainda teria resistido à prisão, ele teve que ser imobilizado, a polícia fechou ali a rua, que é bem movimentada, ali próximo à Avenida Centenário, e efetuou essa prisão. Então ele vai responder por tentativa de homicídio, dano ao patrimônio, resistência e desobediência e também por infração de Código de Trânsito, até porque passou por várias ruas ali na contramão, em alta velocidade. Apesar de toda essa situação, ninguém ficou ferido, ninguém foi atropelado, mas realmente foi uma situação bem tensa que aconteceu aqui em Criciúma e que acabou então com a prisão desse motorista ali no bairro Pinheirinho. Volto contigo, Zanotto. Muito bem. Ô, Justino, só por gentileza, essa situação de momento, estamos vendo um vento aí pela região. O que você nos conta desse fim de manhã? Como é que está o sul do estado? Teve chuva também durante a madrugada? Acho que não, foi mais tranquilo por aí, né? Foi mais tranquilo, Zanotto, mas assim, ó, hoje em relação a ontem já esquentou demais, tá fazendo 28 graus, tá? Até agora eu tava comentando aqui com o Isaac que deu uma boa esquentada e aqui em Criciúma já abriu o sol, tá já mais abafado, não sei se dá para ver daqui, ó, um pouco como tá. Tem muitas nuvens, mas tá bem abafado, assim, com aberturas de sol. Em relação a ontem, né, até comentei contigo, Zanotto, que tava mais friozinho, tava bem fresquinho. Acho que daqui a pouco já vou ter que tirar o casaco aqui, o blazer aqui, porque já esquentou bastante, viu? Manuela Justino, obrigado pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ela volta ao vivo com outra participação, direto do sul do estado de Santa Catarina. E você vai mandando também para a gente no nosso WhatsApp, né, a foto da sua cidade, da sua região, para a gente mostrar para todo o estado como está por aí, se tem sol, se tem chuva. E daqui a pouco a Maria Esther vem com todas as informações completas na previsão do tempo do nosso SCC Meio-Dia, Maria Esther. Muito bem, vamos mudar de assunto, vamos lá para a região do Vale? Vamos. Ô Maria, nós falamos semana passada com o PC sobre o Parque Ramiro Ridley, que estava passando por uma reforma. E agora o principal palco dos grandes eventos, a Vila Germânica, também, será que está nessa reforma? Zanotto, vai entrar nessa agenda, né? A gente está falando da Vila Germânica, onde é realizada a Oktoberfest, essa enorme festa que acontece em outubro. O local vai ficar ainda maior. A Vila Germânica vai ser ampliada e essas obras já começaram, Zanotto. Vamos lá com o Paulo César, que atualiza a informação para a gente, porque ele está no local e já pediu para o rapaz que está operando a máquina, bota isso daí para funcionar, que eu quero mostrar ao vivo para Santa Catarina o trabalho acontecendo. Foi você que pediu para ele ou o PC já estava trabalhando antes? Bom dia. Bom dia, Henrique Zanotto, Maria Esther, abençoado. Pedi. As obras acontecem aqui, ó, nos fundos dos setores 1 e 4 da Vila Germânica. Era uma área subaproveitada, vou pedir para o Felipe Andrade mostrar, é uma área subaproveitada que vai ganhar vida nova e vai ampliar, assim, o palco dos grandes eventos da cidade, a Vila Germânica. Felipe Andrade mostra na tela que máquinas e operários trabalham aqui. 2 imóveis, a gente está mostrando aqui esses terrenos, 2 imóveis, 2 casas que existiam aqui nos fundos já foram demolidas e agora operários e máquinas realizam o trabalho para a retirada de entulhos e também para a preparação do terreno. Aqui, neste espaço, será construído um grande pátio aberto, que terá 2.600 metros quadrados. Investimento com recursos próprios da Secretaria de Turismo, investimento de 3 milhões de reais, Zanotto e Maria. Será um grande pátio aberto e iluminado. É por isso que eu vou conversar agora com o secretário de Turismo da cidade, Ulisses Kreutzfeld. Um grande pátio aberto e iluminado. Vai servir para quê, secretário? Qual que é a proposta principal? O que será realizado nesse novo espaço que vai ampliar ainda mais os 40 mil metros quadrados da Vila Germânica? Bom dia. Bom dia a todos. Esse aqui é um espaço que ele acaba sendo integrado ao nosso Parque Vila Germânica como uma área de apoio a grandes eventos como o nosso Natal, como a Páscoa, a Oktoberfest e, claro, eventos privados, como, a exemplo, a Febratex, que acontece esse ano em agosto e já vai utilizar esse espaço que está sendo mexido aqui.
Quando o senhor fala espaço de apoio, vai servir de espaço para estacionamento de veículos, por exemplo, ou não? Queria entender um pouquinho melhor a proposta. A ideia é que ele seja uma área onde aqui possam acontecer eventos. Não é tanto pensando na questão de estacionamento, mas como um apoio a grandes eventos, né? Seja com área de exposição, área para feiras, área para eventos gastronômicos, sejam eles lá quais forem, né? Mas é uma área que passa a fazer parte de todo o nosso complexo, que a maior parte dele é coberta, mas com uma área ao ar livre também, onde pode ser organizado grandes eventos. E essa era a principal necessidade da Vila Germânica no momento? É uma delas também, né? Os eventos têm voltado com força, os nossos equipamentos, os nossos espaços, eles também estão precisando ser ampliados para que a gente possa cada vez captar novos eventos e novas oportunidades, e isso aqui faz parte. Quem sabe no futuro isso aqui também possa vir se tornar uma estrutura fechada ou algum outro tipo de equipamento que possa fazer com que todo esse contexto aqui da Vila Germânica possa ficar ainda melhor. Muito bem, secretário, aproveitar a participação do senhor, além da ampliação da Vila Germânica, quais são os outros desafios deste que é o maior equipamento turístico da cidade? E ainda nos falta o centro de convenções. Está no radar das prioridades para 2026? Sem dúvida nenhuma. O centro de convenções, ele está no plano de governo do prefeito Egídio também. Nós temos trabalhado para que ele possa se tornar uma realidade e deixar de ser uma obra de desejo, para que ela possa se tornar uma obra concreta e contribuir de sobremaneira ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos e à geração de grandes eventos. E o que falta para essa ideia sair do papel? Além de dinheiro, né, a vontade não falta, mas o que precisamos fazer é realmente buscar um refino daquele projeto para que a gente possa, passado esse momento de eleições, buscar esse dinheiro junto ao Estado ou junto ao governo federal, porque é uma obra com um vulto muito grande, é um grande investimento e que a Prefeitura vai precisar buscar parceiros para que a gente possa realmente tirá-la do papel de forma definitiva. Obrigado, secretário Ulisses Kreutz, obrigado a Camila também. Zanotto, Maria Esther, então a Vila Germânica vai ficar ainda maior. As obras aqui devem ir até meados de junho. Os próximos grandes eventos, Festa Itália e Febratex. E você sabe, né? Outubro tem mais uma edição da Oktoberfest, investimento de 3 milhões de reais. Vem aí um novo pátio aberto. Eu não vou pedir para o pessoal parar não, tá? Eles vão seguir tocando a obra aqui, viu, Zanotto? Maria Esther, com vocês. É isso aí, PC. Então quer dizer que teremos uma Vila Germânica ainda maior, com mais espaço para receber os nossos turistas, os nossos moradores catarinenses também, né? Se a festa já é gigante, uma das maiores, se não a maior aqui do nosso estado, quer dizer que vai poder ficar ainda maior, né, Zanotto? Com certeza, com mais conforto também a todos que visitam Blumenau. Agora, por falar em festa, o PC já deu a programação que tem a Festa Itália, que tem os eventos em Blumenau, mas está na hora, Maristela, da gente falar da Festa Nacional do Pinhão, porque nós já estamos naquela ansiedade, na expectativa, na contagem regressiva para o evento que acontece agora em maio. E nesse último final de semana já foram selecionadas as músicas que vão participar da sapecada da Canção Nativa e agora a comunicação da festa anunciou os horários de abertura dos portões lá no Parque Conta Dinheiro. Além disso, Maria, tem uma novidade que eu tenho certeza que você vai fazer assim, ó, coraçãozinho, você vai amar. Uma campanha inusitada, diferente, envolvendo, né, Shaina, a nossa Festa do Pinhão. Os cães que vão estar lá esperando novas famílias para adoção, mas não são apenas cães, são cães devidamente trajados, com trajes típicos da tradição gaúcha. Não acredito, Shaina, conta pra gente isso. Festa do Pinhão com adoção de cães trajados gaúchos, que história é essa? Bom dia pra você.
Oi, Maria Esther, bom dia para você, para o Zanotto e para todos que nos acompanham. Olha, é uma ação muito legal que a Prefeitura está fazendo para chamar atenção aí para a adoção responsável dos cães que estão abrigados na Cobeia, no antigo centro de zoonoses aqui em Lages, onde esses cães, né, que são resgatados da rua, muitos doentes, né, que precisam de tratamento, e aí tem alguns já estão sendo liberados para adoção, e aí a Prefeitura fez uma campanha muito legal. Mas antes de falar sobre essa campanha, eu vou falar sobre a CCO da festa, que divulgou aí a abertura, né, os horários de abertura do Parque de Exposições Conta Dinheiro a partir do dia 29 de junho. A festa começa no dia 22 de junho, 22 de maio, vai até o dia 7 de junho. E aí a abertura do Parque de Exposições Conta Dinheiro, com entrada gratuita para a população, vai ser a partir do dia 29 de maio. E aí, então, a Prefeitura, né, a CCO, a Comissão Central Organizadora da Festa, divulgou ontem aí os horários, né, que vão ser abertos os portões. Em alguns dias, no dia 29, por exemplo, vai abrir às 5 da tarde e em alguns dias vai abrir às 11 da manhã, dependendo aí da programação que vai estar lá no parque, né? A entrada é gratuita, então a população pode acessar o parque aí de forma gratuita. Só vai realmente pagar para entrar na Arena Pinhão nos shows nacionais em alguns dias, porque também tem shows nacionais que serão gratuitos para o pessoal poder curtir a Festa Nacional do Pinhão. E claro que a Festa Nacional do Pinhão não vai ser só lá no Parque de Exposições Conta Dinheiro, vai ter então essa entrada a partir das 7 da noite, outros dias a partir das 11 da manhã, mas a festa vai estar espalhada aí pela cidade, vai ter programação no Recanto do Pinhão, que já abre no dia 22 de maio, e também no Mercado Público, que também vai abrir no dia 22, e aí com uma programação bem bacana. A festa toma conta de Lages, né? E aí, para marcar então essa expectativa para a Festa Nacional do Pinhão, a Prefeitura então fez essa campanha inusitada, muito bacana, utilizando a inteligência artificial com os cães que estão para adoção lá no Cobeia, no antigo centro de zoonoses. São alguns cãezinhos, né, que já estão aguardando uma família. E aí, então, chamou a atenção nas redes sociais essa campanha utilizando a tecnologia. Os cães disponíveis para adoção foram transformados aí com o uso da inteligência artificial e aparecem caracterizados com roupas típicas da cultura gaúcha. Os machos usam bombacha, lenço e chapéu, enquanto as fêmeas aparecem com vestidos de prenda. Os cãezinhos também receberam nomes dos artistas que fazem parte da programação da festa, tanto do Recanto do Pinhão quanto nos shows no Parque de Exposições. Artistas renomados aí, então, a gente tem os cãezinhos aí, o Renato Borghetti, o Baitaca, o Joca Martins, a Cássia Abreu, a Xana Miller, o Ricardo Berga, a Caterine Vergnes e também a Zete Galdéria foram os artistas homenageados que vão fazer shows durante a Festa Nacional do Pinhão, principalmente aqui no Recanto do Pinhão. Todos os cães disponíveis, né, eles estão, e suas respectivas imagens podem ser conferidos nas redes sociais da Prefeitura de Lages, tanto no Instagram da Prefeitura quanto no Facebook. E a ação, além de entrar no clima da festa, busca dar mais visibilidade aí aos animais que aguardam por um lar e incentivar a adoção responsável. Apesar, então, do aumento, né, no número de adoções, só no ano passado foram 183 cães adotados, né, que estavam abrigados lá no Cobeia, e mais de 80 só nos primeiros meses desse ano. O número de animais acolhidos ainda é maior que a capacidade do local. Então, segundo, né, a Coordenação do Bem-Estar Animal, campanhas como essa, então, ajudam a alcançar mais pessoas e aumentam aí as chances de adoção, principalmente dos animais idosos ou com necessidades especiais. É uma iniciativa que mistura criatividade, cultura e solidariedade e reforça que por trás das imagens divertidas existem animais reais que precisam de um lar, que precisam de uma família. Então, se você se tocou, né, ficou tocado, né, com essa ação, com essa campanha super bacana realizada pela Prefeitura de Lages, quem sabe um cãozinho desses, né, um desses cãezinhos famosos aí pode fazer parte da sua família. Então é só acessar as redes sociais da Prefeitura, escolher o seu cãozinho, o seu artista preferido e levar para casa esse animalzinho que com certeza vai trazer muito mais alegria para a família. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ô, Shaina, a coisa mais linda, gente, esses cachorrinhos. Vamos colocar de novo na tela, mais uma vez, para vocês que não viram, os gauchinhos. Olha lá, tem as prendas, os peões também, tudo piochado. Você falou que já usou esse vestido aqui, né, Maria Esther? Ô, gente, eu não sei se vocês lembram, uma vez, eu e a dona Maricotinha, a gente se vestiu de prenda na Tarde Nossa e eu estava com um vestido exatamente como esse, Zanotto.
Eu peguei, ela pegou emprestado de mim. Ó, tá vendo? Eu emprestei pra ela esse vestido aí. E reforçando na informação da Shayna, né, com o uso bacana da inteligência artificial, né? Porque é uma imagem bonita, mas a gente tem que lembrar também que ficar colocando essas roupas, dependendo, o animal não gosta, tá estressa, né? Então aqui é o animalzinho verdadeiro, mas aí com a roupa, né? Esse aqui é um campeiro. Campeiro. Ai, gente, eu não aguento. Coisa mais linda para incentivar vocês. Os animaizinhos são reais, né? Só as roupinhas deles que foram feitas aí com a ajuda da inteligência artificial. Bela ideia, excelente iniciativa, reforçando também da importância, né, da adoção e a responsabilidade da mudança que uma casa passa a partir de contar com o animalzinho também, né, Maria? Porque daí é pro resto da vida do bichinho. É isso, é uma família, né? Um membro que você traz para a família ali que precisa de alimento, de banho, de cuidado, de atenção, né, Zanotto? Tudo isso. É muita coisa que envolve. Muito bacana. Seguimos por aqui? Daqui a pouquinho tem o SCC Esporte. Hoje é a nossa super terça aqui na tela do SCC SBT. À tarde tem um joguinho bem mais ou menos, nada mais, nada menos, Maria Esther, do que Real Madrid e Bayern de Munique, o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. E um pouco mais tarde, às 9h15 da noite, é a vez do São Paulo iniciar a sua jornada rumo ao bicampeonato da Copa Sul-Americana contra o Boston River do Uruguai. É um outro jogaço de bola que você também confere aqui na tela do SCC SBT. Daqui a pouco a Angélica vai chegar com todos os detalhes. Com certeza. Então, à tarde, o jogo da Liga dos Campeões, Real Madrid e Bayern de Munique. E à noite, 9h30, tem São Paulo e Boston River do Uruguai. Como é bom, né? Você assistir aqui no nosso SBT os jogos da Liga dos Campeões e também da Copa Sul-Americana. E eu vou estar na torcida pro São Paulo, sabe, né, Maria? Ah, não. Imagina se ele vai estar torcendo pro São Paulo. E não esqueça, na próxima segunda-feira tem a estreia de Domênica Monteiro. É um novelão que envolve muita história curiosa e vai conquistar vocês aí de casa. Dá só uma espiada. Angelique Boyer é Domênica Monteiro, a nova novela das noites do SBT. Muito bem, então você vai seguir na sequência com mais informações também da operação do Saber Gaeco, lá em Balneário Camboriú, e mais uma vez a investigação apontando crimes de abuso envolvendo crianças, conteúdo sexual infantil. Voltamos em instantes. Estamos de volta com a sua grata companhia aqui no nosso SCC SBT, o nosso SCC Meio-Dia. Gente, em Joinville teve uma grande operação para garantir a chamada ordem pública. As forças de segurança impediram que grupos causassem tumulto e perturbação do sossego. Que operação foi essa? Seria uma chamada queima irregular de fogos de artifício na cidade, e o Luiz traz para a gente o resultado dessa operação e se chegou a acontecer essa queima de fogos ou não, porque a informação ao vivo é contigo, Luiz. É sempre comigo, meu querido Henrique Zanotto. Para quem está chegando agora, o que acontece? Esses grupos criminosos, né, eles acabam soltando fogos por várias cidades do estado e também do Brasil, né? Eles combinam justamente para que a população comece a se perguntar em grupos de WhatsApp o que está acontecendo, por que tem essas queimas de fogos, atiçam a curiosidade e logo depois isso é vazado, como justamente essa demonstração de força desses grupos criminosos. Essa ação, divulgada hoje pela Polícia Civil, acabou acontecendo no dia 3 de março. Foi uma operação da Polícia Militar, Civil e da Guarda Municipal, justamente com o objetivo de coibir essas ações desses grupos criminosos. Durante essa atuação, as equipes intensificaram as diligências e prenderam 9 indivíduos ligados ao grupo criminoso, justamente porque eles pretendiam fazer essa demonstração de força. Essa ação reforça a atuação firme das forças de segurança civil, militar e guarda municipal aqui de Joinville para coibir esses seres humanos de fazer essas coisas aqui na nossa cidade. Eu volto com você no estúdio, Henrique. Muito bem, meu caro Luiz, aproveitando a sua participação ao vivo, que eu perguntei para a Manu, mas esqueci de perguntar para você. Agora você traz a informação para a gente. Porque Joinville também acho que escapou dessa chuva toda, né? Ontem, por exemplo, quando a gente estava falando muito do litoral norte, não tinha nada aí na maior cidade do estado. E como foi a noite e madrugada por aí também tranquila, sem chuva, ou teve algo, Luiz? Bem tranquilo, meu querido Henrique Zanotto. Inclusive, o Diogo Klema vai abrir a imagem para a gente, para vocês acompanharem agora, como está aqui em Joinville, às 11h45. A gente teve muita chuva, como a gente falou ontem, no período da manhã em Joinville. Cidades como Balneário Barra do Sul e São Francisco do Sul, Araquari, também registraram
muita chuva na noite, madrugada de ontem, porém, desde essa segunda-feira está tudo muito calmo, um tempo bastante aberto, inclusive, e um certo calor até aqui na maior cidade do estado, aqui em Joinville, meu querido Henrique. Pelas suas informações, atualizando na imagem ao vivo, céu com o sol aparecendo entre nuvens na maior cidade do estado de Santa Catarina, em Joinville, uma terça-feira sem chuva. E as equipes do CyberGaeco, que envolve o Ministério Público de Santa Catarina, fizeram mais uma operação que investiga crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de imagens de abuso sexual. E essa ação está sendo realizada com foco em Balneário Camboriú. E de lá, a informação ao vivo chega com ela. Cris Pinheiro, a polícia já informou se tivemos alguma prisão dessa operação? Pois, Zanotto, é isso. Como você falou, as ações estão acontecendo em Balneário Camboriú. Essa é a Operação Aurora. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em 2 endereços de um investigado ligado a esse crime, né? Ele é suspeito de armazenar, compartilhar material ilícito relacionado ao abuso sexual infanto-juvenil. A apuração teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Federal às equipes do CyberGaeco. Essas operações, a gente sabe, integram a atuação permanente do Ministério Público de Santa Catarina no enfrentamento a esses crimes cibernéticos, cujas vítimas são nossas crianças e nossos adolescentes. A operação contou também com a participação do apoio técnico aí da Polícia Científica. Os dispositivos eletrônicos desse suspeito foram apreendidos, foram encaminhados para a Polícia Científica, que vai realizar uma perícia para posterior análise técnica das equipes e extração desses dados, né? A investigação, claro, tramita em sigilo e novas informações devem ser repassadas em breve pelas equipes do GAECO, do CyberGaeco, do Ministério Público de Santa Catarina. Volto com você. Ô Cris Pinheiro, por falar em novas informações, eu vi que você atualizou ali no nosso grupo de WhatsApp aqui da nossa redação a questão envolvendo as aulas agora à tarde. Já foi definido, então? Algumas escolas permanecem com atividade suspensa, isso, durante a tarde, assim como foi pela manhã, ou volta a aula normal, hein, Cris? Zanotto, daqui a pouquinho eu vou atualizar certinho, passar os nomes certinho das unidades, mas pelo menos 11 unidades da rede municipal de Itajaí não retornam às aulas nesta tarde. Daqui a pouquinho eu passo as informações certinho com todos os nomes dessas escolas. Muito bem, então já a Cris vem, a gente vai preparar uma arte, né, com a visão aqui para você, com o nosso telão, de quais as escolas então que vão ficar fechadas e quais voltam. Obrigado, Cris, aguardamos a sua nova participação na sequência, porque agora a gente fala que a polícia apreendeu um adolescente que teria envolvimento em um assassinato de um empresário que aconteceu no mês passado lá no sul do estado. Vocês lembram desse caso, né? O carro que foi incendiado e agora a confirmação de mais um envolvido. E a informação ao vivo do sul do estado chega com ela, Emanuela Justino. Oi, Zanotto, exatamente. Esse é o 5º envolvido nesse assassinato que aconteceu no dia 23, inclusive a gente trouxe aqui no SCC Meio-Dia, né? Um assassinato do empresário Jair de Bem, de 47 anos. O corpo dele foi encontrado em Pedra do Frade, em Laguna. O carro estava incendiando e o corpo já estava carbonizado. Então, esse crime aconteceu no dia 23. No dia 24, a polícia já identificou outras pessoas envolvidas nesse crime e ele é o 5º envolvido. Ou seja, segundo a polícia, ele é coautor tanto no crime mesmo do assassinato desse empresário, quanto na tentativa de ocultação de cadáver. Nesse caso, então, né, como ele tem 17 anos, ele foi apreendido, ele, então, vai cumprir uma ordem de internação provisória, vai ser encaminhado ao CASEP, mas a polícia segue as investigações e segue, inclusive, ouvindo testemunhas, porque não descarta a participação de outras pessoas. No dia seguinte do crime, ali no dia 24, a polícia, inclusive, identificou também um jovem de 19 anos que acabou confessando esse crime. Ele informou que inicialmente, então, seria uma espécie de vingança a esse empresário, né? Até palavras dele, entre aspas, ele disse que queria somente dar um susto, mas que toda a situação acabou evoluindo para esse crime, para o assassinato. O empresário, na verdade, ele foi esfaqueado e morto na residência dele, e aí depois eles pegaram o corpo, o carro da vítima e acabaram incendiando para tentar despistar, né? Para não ter provas aí deste crime.
Então, a polícia segue acompanhando esse caso. Eles vão responder, né, no caso do rapaz de 19 anos, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, mas segue também a investigação, como eu falei, até porque tem participação de outras pessoas, inclusive de menores. Anoto. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Emanuela, pelas suas informações. Agora, gente, presta atenção nesse caso, que a gente sempre fala que até da nossa campanha, né? Santa Catarina mais querida no trânsito. Isso depende do quê? Depende de mim. Depende de você. Qual a responsabilidade que nós devemos ter a partir do momento que nós estamos na condução de algum veículo? E ainda mais se essa for a nossa atividade laboral, se nós formos pagos para ser motoristas, para trabalhar com isso. Porque o exemplo vem agora, péssimo, de um motorista de uma Secretaria de Saúde, de uma prefeitura lá da região do Vale, que foi indiciado por homicídio qualificado. Ele teria se envolvido em uma briga de trânsito com um motociclista na 470. E esse desentendimento teve um desfecho trágico, porque o condutor da moto bateu numa carreta, como nós estamos vendo nessa imagem, né? Lá em Apiúna. E o servidor público vai responder pelo crime de homicídio. O PC vai explicar qual o motivo dessa situação envolvendo esse acidente. Até onde eu entendi, o PC, o condutor ali, esse motorista da Secretaria de Saúde, ele teria meio que provocado esse acidente de forma intencional. É isso, Paulo César, a informação ao vivo desse caso também é contigo. Exatamente, Henrique Zanotto, servidor público, motorista da Secretaria Municipal de Saúde de uma prefeitura aqui do Vale. Na opinião e na investigação da Polícia Civil, a Polícia Civil concluiu que ele provocou intencionalmente o acidente. Acidente que aconteceu no dia 28 de março do ano passado. É um servidor público de carreira da Prefeitura Municipal de Apiúna. No dia do acidente, este servidor, com o carro da Prefeitura, estava indo buscar uma médica no município de Ibirama, quando ele se envolveu em uma briga de trânsito com um motociclista. A gente tem as imagens para mostrar aí. Uma câmera de vídeo monitoramento registrou o momento em que o motociclista foi atingido pelo caminhão, né? O caminhão passa por cima da motocicleta. Ricardo da Silva, o piloto da moto, não resistiu à gravidade dos ferimentos, morreu no local do acidente na BR-470 em Apiúna. E o servidor público está sendo indiciado por homicídio qualificado. A polícia concluiu que ele foi o responsável pela morte do motociclista. Ele teria provocado intencionalmente a colisão que teve esse desfecho trágico que estamos mostrando aqui na tela do SCC Meio-Dia. O piloto da moto, Ricardo Silva, começou o desentendimento com o motorista da prefeitura depois que ele recebeu uma fechada. Eu conversei com o delegado, o Bruno, que é o responsável pela investigação, foi o responsável pela investigação. O delegado me disse o seguinte, que antes do acidente com o caminhão, momentos antes, os dois, o piloto da moto e o motorista da prefeitura, se desentenderam, que o motorista do automóvel teria dado uma fechada no motoqueiro após uma ultrapassagem. E aí começou o desentendimento, o bate-boca, as ameaças. E em um determinado momento, o motociclista, segundo o delegado, teria tentado chutar a porta do carro. E aí foi nesse momento que o servidor público jogou o carro para cima da motocicleta. Foi uma colisão lateral entre o automóvel e a motocicleta. E aí, quando o motociclista é tocado pelo automóvel da prefeitura, ele perde o controle da direção da moto e é projetado para cima do caminhão que vinha no sentido contrário. Como é que a polícia chegou a essa conclusão? A polícia conseguiu imagens e o depoimento do motorista do caminhão foi determinante para essa conclusão, para essa reviravolta na investigação, porque inicialmente o caso era tratado como apenas mais um acidente na 470. A polícia não vê assim, a polícia chegou à conclusão que se trata de um homicídio qualificado por motivo fútil e por isso que o motorista da prefeitura de Apiúna foi indiciado. A princípio vai responder em liberdade pelo crime praticado. O motorista da prefeitura, o motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Apiúna,
durante o depoimento, preferiu permanecer em silêncio. Vai responder pelo crime agora. Zanotto, ele não mediu as consequências, jogou o carro da prefeitura para cima do motociclista, que perdeu o controle da moto e foi parar embaixo do caminhão num grave acidente na BR-470. Então foi uma manobra intencional que terminou com a morte de Ricardo da Silva, um jovem motociclista lá na região do Médio Vale do Itajaí. A prefeitura de Apiúna encaminhou uma nota para o jornalismo do SCC sobre o caso. E essa nota diz que, até o momento, o município não foi informado, nem notificado oficialmente sobre as questões específicas relacionadas ao caso. Assim, permanece no aguardo da comunicação oficial pelas autoridades competentes. Zanotto e Maria Esther. Bom, Paulo César, obrigado pelas suas informações. Esse é o tipo do caso que nós temos as duas provas, como o PC destacou muito bem. O depoimento do motorista da carreta, que é a prova testemunhal, e a prova pericial. E na imagem aqui, a gente vai até frisar na tela para que vocês possam ver em detalhe, gente, porque a imagem não deixa dúvida nenhuma. Observem agora, vocês estão vendo onde é que está o carro da Secretaria de Saúde? Olha onde é que está o motociclista. Como se ele tivesse acoplado, né, o veículo dele, a moto, no outro carro. Ele está preso no lado esquerdo. Quer ver? Vem para cá, por gentileza, Israel, para a gente mostrar aqui em detalhe. Aqui em cima, ó. Aqui está passando o carro, onde está o motorista da Secretaria de Estado, Secretaria Municipal de Saúde de Apiúna, e aqui a motocicleta. Estão vendo ali em cima? Ó? E essa moto é jogada, né, para baixo da carreta que vem no sentido oposto. Então não fica dúvida nenhuma. Agora, gente, vamos pensar. Olha a intolerância, olha a falta de paciência. O que pode resultar? Uma vida que se foi e não volta mais, uma família que fica agora com esse trauma, o condutor que corre o risco até de perder o seu trabalho, a sua profissão, porque agora vai da Prefeitura de Apiúna, né? Qual vai ser o entendimento? Embora eles disseram que não estamos sabendo, não fomos notificados de forma oficial. Pior ainda, né? Se não estão sabendo, pior ainda. Pior ainda. E esse condutor, que nesse momento de discussão fútil, que nós temos praticamente todos os dias no trânsito, leva a uma consequência como essa. E ainda também há de se acrescentar o trauma do trabalhador, do motorista da carreta, porque foi o carro dele, né, o veículo que ele estava, a carreta, que passa por cima do motociclista, mesmo ele, claro, não tendo culpa nenhuma, mas se envolveu num acidente grave com morte. Então vamos refletir um pouco mais, vamos ter um pouco mais de paciência, ao invés de ficar simplesmente xingando o outro condutor, porque você me fechou, porque fez isso, fez aquilo, querido. Calma, calma, porque uma ação como essa, no momento desse, pode levar a uma consequência de morte ou até mesmo sendo responsabilizado, como o caso desse profissional, desse motorista agora, que vai responder, por enquanto, em liberdade, mas vai responder por esse crime cometido, por esse momento que faltou paciência, faltou para ele tranquilidade. E é o que nós mais precisamos no trânsito, se nós queremos realmente um trânsito melhor, se nós queremos continuar sendo o nosso estado, como Santa Catarina, a mais querida no trânsito. Vamos para o Grande Oeste agora, o caso de uma mãe que abandona uma criança de 4 anos sozinha em casa. Por qual motivo? O que foi fazer essa mãe? O Bastos vai trazer a informação completa para a gente. 4 anos sozinha em casa, que risco, né, o Bastos? A informação ao vivo é contigo. E olha, Zanotto, de acordo com o boletim de ocorrência divulgado pela Polícia Militar, esta mulher, ela teria deixado o filho de apenas 4 anos sozinho dentro de casa e teria saído para beber em um estabelecimento comercial bem próximo à residência. Esse caso aconteceu na noite do último sábado no bairro Presidente Médici, aqui em Chapecó. E durante esse período em que a criança ficou sozinha dentro de casa por aproximadamente 1 hora, o menino então, ele saiu da residência e foi encontrado caminhando e chorando pela rua. Foram os vizinhos que acolheram a criança e que acionaram a polícia militar. Quando a guarnição chegou no local, a mãe não estava na residência. Os policiais constataram ainda que o imóvel apresentava condições precárias e insalubres. Minutos depois, a mulher de 45 anos, ela chegou nesta residência com sinais de embriaguez e comportamento desorientado. Ela afirmou que havia saído por pouco tempo, mas a versão não bateu aí com o que foi apurado pela polícia, até porque essa criança de apenas 4 anos, ela estava sozinha há aproximadamente 1 hora.
A avó da criança também esteve no local e relatou ainda para os policiais que a situação de negligência seria bastante recorrente. Diante desses fatos, a mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil. Já a criança, de apenas 4 aninhos, ficou sob os cuidados da família. Zanotto. Agora, sabe o que eu fico aqui pensando, Bastos? Porque, mais uma vez, falta esse detalhe fundamental, né? E o pai da criança, cadê? Né? Porque essa criança tem pai. Até poderia ser que estava morando sozinho com a mãe fez isso, abandonou a criança, mas e o pai? É preciso lembrar dessa responsabilidade do sujeito homem, né? Que em muitos casos deixa o abandono e a mãe que se vire. A mãe que cuida da criança. Ah, paga uma pensãozinha ali, está feito. E a gente precisa falar sobre isso. Precisa responsabilizar o homem, né? O sujeito homem realmente, que tem que ter essa responsabilidade de estar ao lado na criação dos filhos. Porque ali não tem informação nenhuma, né, Bastos? Não sabe se o pai abandonou, se não estava, ninguém disse nada, né? Não, Zanotto, absolutamente não, viu? Esse foi o relatório divulgado pela polícia, né? E no relatório a criança morava com a mãe, né? A mãe de 45 anos, a criança de apenas 4. A gente não tem informações do paradeiro do pai da criança, né? Muito provavelmente a possibilidade é de que seria uma mãe solo, morava só ela e a criança, e ela teria saído para se divertir e deixou a criança sozinha dentro de casa. Tanto é que depois de 1 hora, mais ou menos, cerca de 1 hora, a criança que estava sozinha, ela saiu pela porta da frente da casa, começou a caminhar pela rua e aí começou a chorar muito. Claro, se sentiu muito sozinha e foram os vizinhos que encontraram essa criança e que acionaram a polícia militar, Zanotto. Obrigado, Bastos, pelas suas informações. É isso, né, Maristé? Fico falando da mãe e a responsabilidade do pai, onde fica também, né, Maria? Justamente, não tira a irresponsabilidade da mãe, né, nessa situação, mas onde é que estava o pai? Porque ele também tem esse papel de cuidador dessa criança. Muito bem, Zanotto. Hoje é o Dia Mundial da Saúde e em Lages hoje está acontecendo uma grande ação com serviços gratuitos para a população. Tem atendimentos, tem vacinação, até atividade física. Faz parte também dessa programação que acontece ao longo do dia lá na região central da cidade. Vamos chamar a Shayna Marcon por aqui? Ela está lá na região e vai contar para a gente dessa ação. Até que horas acontece essa programação por aí? Shayna, conta para a gente. Oi para você novamente, Maria Esther, para quem está com a gente aqui no SCC Meio-Dia. Até às 5 horas da tarde a população pode vir aqui na praça do terminal, bem ao ladinho aqui do terminal urbano da cidade. O pessoal aqui está fazendo várias atividades e oferecendo vários serviços gratuitos para a população, como aferição de pressão, pessoal também vendo a glicose ali, questão, né, da glicose, enfim, está tendo várias atividades sendo oferecidas aqui, a vacinação também da influenza, pessoal dos grupos prioritários pode vir se vacinar também. Hoje de manhã já teve um grande público se vacinando. Também tem o ambulatório do Pix, que está com algumas atividades aqui da auriculoterapia. Então o pessoal pode vir participar, porque hoje então é comemorado o Dia Mundial da Saúde e a Secretaria de Saúde de Lages então promovendo essa ação super bacana aqui na Praça do Terminal. Vou conversar com a secretária de Saúde, a Rose Possato, que vai falar pra gente aí sobre essas ações e que é muito importante para que a população possa vir participar e cuidar da sua saúde nesse Dia Mundial da Saúde, né, secretária? Bom dia. Bom dia a todos. Hoje há um chamamento, né, para que todos venham e cuidar da sua saúde, buscando a prevenção, seja na parte de saúde bucal, a vacinação agora da vacinação contra a influenza, fazer sua avaliação física, né? Tem alguns saindo com um pouquinho de susto depois dessa avaliação, ficando surpresos, mas é importante, isso é muito importante para que a gente se conheça e consiga se cuidar, né, e fazer as atividades da maneira que precisa. Estamos aqui com vários parceiros, a Uniplac, o SESC Senat, a Semasa distribuindo a água e daqui a pouco mais vem o Semazito, que sempre alegra as crianças, e a Secretaria da Educação também, que de manhã veio com uma turminha da Educação Infantil e à tarde retorna, então, principalmente para a avaliação de saúde bucal. Nós estamos com o Miguel, que é o nosso artista, né, também fazendo a exposição dos seus quadros e fazendo uma pintura ao vivo. Então, quem puder vir acompanhar, será muito interessante todo esse trabalho que ele desenvolve. E às 15h30 nós teremos um aulão com o Dan, que é nosso parceiro, e aí a gente convida toda a população a vir
movimentar um pouquinho o esqueleto, né, desenferrujar, como a gente diz, e aí também fazer a sua vacinação. Pela manhã nós tivemos um grande público, foram mais de 120 pessoas que buscaram a vacinação, lembrando que estamos falando dos grupos prioritários, as gestantes, puérperas, profissionais de saúde, idosos, pacientes crônicos. Então estamos aqui com vários serviços da Secretaria Municipal de Saúde e esperando a toda a população. Secretária, obrigada pelas informações. Então, tá aí, eles também estão fazendo com o carro ali do consultório na rua, fazendo testes rápidos de HIV, de sífilis, de hepatite. Então, o pessoal pode vir participar e, claro, né, aproveitar para, que nem diz a secretária, né, movimentar o esqueleto, porque a partir das 3 da tarde tem um aulão aqui que vai ser super bacana. E aí, você já cuidou da sua saúde hoje? Então, você que é de Lages, vem cuidar da saúde hoje, nesse Dia Mundial da Saúde. Volto com vocês aí no estúdio. E aproveita que agora tem sol também, né? A chuva deu uma trégua aqui em todo o nosso estado, pelo menos ao longo agora da terça-feira, então dá para aproveitar. Tem vacina, tem medição de glicose ali, a Xana já mostrou algumas dessas atividades que estão acontecendo gratuitamente no centro de Lages. Obrigada, viu, Xana? Quem sonha em estudar, trabalhar ou até morar fora do Brasil tem uma oportunidade especial aqui em Florianópolis. Acontece hoje a 4ª edição da Feira do Intercâmbio. É um evento gratuito que reúne especialistas e instituições de diversos países para orientar quem quer viver uma experiência internacional. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Grazi Ubiali. Que iniciativa bacana, Grazi! Conta para a gente como funciona, como faz para participar. É verdade, Maria. É uma iniciativa muito interessante para quem está aqui na região da Grande Florianópolis e tem interesse em conhecer, né, e também fazer um intercâmbio no exterior. São mais de 20 instituições internacionais que estarão aqui hoje à tarde, à disponibilidade aí de quem tem esse interesse. E claro, para trazer as informações para a gente, eu vou conversar com o Regis Sá, que é o organizador dessa feira, a Feira de Intercâmbios que acontece pelo 4º ano consecutivo. Muito boa tarde, Regis. Quer dizer que é gratuito e atende a todos os públicos, da criança até o idoso? Isso mesmo, Grazi, boa tarde. A Feira do Intercâmbio tem opções para todas as idades, para todos os perfis, desde o estudante que precisa desenvolver o idioma, tanto para o estudante que já tem o idioma e quer fazer um programa especializado, para o adolescente que quer fazer uma parte do seu ensino médio no exterior, para o jovem, para o adulto que quer fazer uma graduação, uma pós-graduação. A gente vai ter, dentre dessas 20 instituições, mais de 10 países representados com todos os perfis de intercâmbio. Isso é muito interessante, porque é uma possibilidade de quem ainda não sabe para onde ir, para onde seguir, vem até aqui e tem essa possibilidade de, nos estandes, conversar com as instituições que vêm de cada país mesmo, e aí ali já descobrir, é para esse perfil que eu tenho, é para cá que eu quero ir. Essa é a ideia da feira? Exatamente. Além dessas instituições, nós também temos toda uma equipe que dá o suporte dentro das opções que você identificar como a que mais adere ao seu perfil. Então, eu fiz um bate-papo com uma instituição que tem um perfil de, por exemplo, de um grupo para adolescente. Aqui no Foyer a gente tem a equipe que vai passar todos os detalhes, consegue fazer orçamentos, ver se aquela opção está aderente ao perfil socioeconômico da família, ao perfil socioeconômico do aluno. A pessoa sai daqui com todos os planos bastante resolvidos. Ou seja, estou planejando viajar, quero fazer um passeio, mas também quero dar uma melhorada no meu idioma. Tem como? A hora é agora, né? Como estávamos dizendo, de repente você, uma repórter, vai tirar férias, tem apenas 2 semanas de férias do trabalho e pensa assim, não dá. Dá sim. A gente consegue organizar isso para você, com todas essas opções que a gente tem aqui, a gente vai identificar qual o melhor país. Eu me identifico mais com determinada cultura, eu me identifico mais com determinado programa e nós vamos encontrar a melhor alternativa para atender o seu plano, a sua necessidade. Bom, como a gente estava falando, você falou agora há pouco, né? Tem para todos os bolsos. Ou seja, se eu planejar algo mais em conta, mais enxuto, vocês também ajudam? Eu tenho opções desde 1 a 2 semanas de idiomas, que vai ser aí o intercâmbio de menor investimento, até programas de longa duração. A gente tem opções para fazer uma graduação, 4 anos no exterior, programas em que até mesmo, Grazi, te dão a oportunidade de trabalhar durante o tempo em que você está estudando para te ajudar no custo de vida. Então, certamente vai ter a opção ideal para cada um dos visitantes. E esse planejamento inclui desde a passagem, o local para ficar, tudo vocês auxiliam as pessoas? A gente cuida de tudo, né?
né, documentação completa, desde a documentação que vem do exterior destes parceiros, quanto a documentação nacional. A gente ajuda, por exemplo, na necessidade de uma tradução de um documento, de um histórico escolar. Nós temos um departamento de vistos que vai orientar a pessoa em relação ao determinado tipo de visto necessário para aquele intercâmbio. Tudo. Você sai daqui com a vida pronta. E olha só que bacana, viu, Maria Isanoto? Hoje, além da feira, também tem palestras que vão acontecer aqui para ajudar essas pessoas a entenderem melhor como vai funcionar. A gente separou um telão aí para vocês entenderem como é que vai se dar a programação hoje à tarde. Então, a partir das 13h10, a partir das 3 horas, inicia o evento. A partir das 13h10, nós temos a palestra Oportunidades para Trabalhar nos Estados Unidos. Depois, nós temos das 4h10 às 4h50, intercâmbio até 18 anos, high school ou programa de férias. Depois nós temos das 5h10 às 5h50, destinos para estudo com permissão de trabalho. Depois das 6h10 às 6h50, graduação e pós-graduação no exterior. E das 7h10 às 7h50, intercâmbio para adultos ou em família. Olha só, ainda é possível vir participar, ainda tem vaga. Então, se você quiser, pode acessar aí, tem um QR Code aparecendo aí para vocês, é só você mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que você já vai direto para o link das inscrições. Caso você não consiga fazer isso agora, é só comparecer também ao evento. Regis, dá a localização aqui para as pessoas saberem onde que está acontecendo o evento. Legal, obrigado. Nós estamos no Hotel Majestic. Pode vir, se você não conseguir fazer a inscrição pelo QR Code, nós fazemos a sua inscrição diretamente aqui na chegada. O evento é gratuito e você sai daqui prontinho para estudar no exterior. Muito bem, Regis, a gente vai ficando por aqui, Maria, mas fica o convite, viu? Obrigada, Grazi, pelas informações. Oportunidade de intercâmbio para vocês aí. Eu estava comentando aqui nos bastidores, Grazi. Eu tive a oportunidade de fazer, né? Eu morei 1 ano na Austrália e foi uma das experiências mais maravilhosas que eu vivi, tanto para aprender a língua inglesa, quanto para conhecer outra cultura, o amadurecimento do jovem também. Gente, inexplicável. Façam o intercâmbio se vocês tiverem oportunidade. Incentivem as crianças, os jovens também a fazerem. Vamos seguir por aqui? Tá na hora do SCC Esporte. Valeu, Maria! Olá pra você que tá em casa. Terça-feira, gente, por aqui. E hoje é aquele dia, eu sei que vocês estavam esperando, é a nossa super terça na tela do SCC SBT. Tarde e noite de jogos. É as quartas da Champions e à noite a Sul-Americana. Já desmarca teu compromisso, já ajeita teu sofá, porque hoje é dia de não desligar do SCC SBT. E a gente começa com um jogaço de bola, Real Madrid e Bayern de Munique. Meus amigos, não dá para perder. Como é que vem essas equipes para essas quartas de final? Vamos conferir. Às vésperas do jogo mais importante da temporada, o Real Madrid tem um grande motivo para comemorar: a volta de Éder Militão. Depois de 4 meses fora, ele retornou no fim de semana, marcou gol e mostrou estar 100% recuperado. Um retorno que chega na hora certa, ainda mais pelo tamanho do desafio que vem pela frente: o Bayern de Munique. Quando estamos com todos os jogadores, somos mais fortes. Vinícius Júnior, companheiro de Militão no Real Madrid e na seleção, sabe bem o peso que isso tem. Eu estou feliz com a volta do Militão, é um dos meus melhores amigos. Ele se machucou 2 ou 3 vezes na temporada. Estou certo que ele é o melhor zagueiro do mundo. Quando temos ele, somos melhores. Temos que estar todos conectados. O desafio da defesa do Real Madrid é grande: parar um dos ataques mais temidos da Europa. E o principal nome é Harry Kane. O inglês, que chegou a ser dúvida por causa de dores no tornozelo, viajou com o elenco e deve ir a campo. O defensor e meio-campista do Bayern de Munique, Joshua Kimmich, disse que as qualidades de Kane vão além dos gols, já que ele é o tipo de jogador que pensa no sucesso coletivo. O duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique também expõe a boa fase dos 2 principais artilheiros desta edição da Liga dos Campeões. Mbappé, com 13 gols, lidera pelo lado espanhol. Logo atrás, Harry Kane, que tem 10. Um recorte que ajuda a explicar o tamanho desse confronto. E mais do que nunca, o poder de fogo de ambos será exigido ao máximo.
Em jogo grande, é erro mínimo e impacto máximo. Real Madrid e Bayern de Munique fazem uma luta de 2 pesos pesados e é só o primeiro round. É, só os primeiros 90 minutos. Mas vamos saber mais dessa partida? Vamos para lá comigo, Nereu, para falar com ele, João Venturi, que tá lá no palco desse confronto de logo mais. João, a gente viu, né? Aí todas as informações, tem voltas no Real Madrid, mas conta pra gente, João, o que dá pra esperar desse confronto de logo mais, a turma do SBT preparada? Uma final antecipada, João? Chega mais. Tudo bom, Angélica? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Mais cedo eu fiz uma participação no SBT News e eu falei o seguinte, olha, aquele desavisado que ligar hoje no SBT 4 horas da tarde e ver Real Madrid e Bayern de Munique pode muito pensar que é uma final de Liga dos Campeões, mas não é. É quartas de final, mas é o peso de uma final, de uma decisão, né? Porque é um jogo o Real Madrid, o maior campeão europeu, que tem 15 títulos, o Bayern de Munique tem 6. Então, assim, é realmente briga de gente grande. Eu falo ao vivo aqui do Santiago Bernabéu, do ladinho do campo, ao fundo, quem está em casa consegue perceber que tem muitas placas brancas, roxa também, amarela é uma parte aqui, porque a gente vai ter um mosaico 360 graus. A torcida do Real Madrid já preparou esse mosaico desde ontem. Então, assim, a expectativa é lá no alto, porque o Real Madrid precisa fazer esse primeiro resultado em casa. Na semana que vem, eles decidem a vaga semifinal lá na Alemanha. Então, assim, são os primeiros 90 minutos, mas que valem demais. Esse Bayern de Munique é um time que quase não perdeu na temporada. 37 jogos tem o Bayern de Munique na temporada e só tem 2 derrotas. Imagine só você. Olha a campanha que faz esse Bayern de Munique, claro, liderado pelo Harry Kane. O cara tá voando. O próprio Kimmich, companheiro dele de time, falou que o Harry Kane jogaria essa partida nem que fosse em cadeira de rodas, porque o cara se prepara o ano inteiro, treina o ano todo para justamente uma partida como essa, né? O jogo mais importante da temporada, não é qualquer duelo, é Real Madrid de um lado, é Bayern de Munique do outro. E ontem, o próprio Kimmich falava isso na entrevista coletiva, a gente treina o ano todo se preparando para um jogo como esse. E aí me voltou na cabeça aqui, Angélica, também assim, um lado muito pessoal, porque eu pequenininho lá em Blumenau acompanhando a Liga dos Campeões, pensava tanto em estar da beira do campo em um jogo como esse. Isso se realiza, né? Então, assim, até pra gente é impactante, é difícil até segurar a emoção de estar acompanhando um jogo como esse. É um jogo nível de Copa do Mundo que a gente vai acompanhar hoje na tela do SBT, com Vinícius Júnior em campo, o cara que tem desequilibrado na fase de mata-mata a favor do Real Madrid, a volta de Militão contra um Bayern de Munique que eu já falei tudo que tinha para falar, né? Esse time é avassalador, um dos ataques mais poderosos da Europa. Hoje o Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, completa 100 jogos no comando do Bayern de Munique e já são 300 gols. Imagine só, 300 gols em 99 partidas como técnico. Então isso fala muito do poder de ataque que tem esse Bayern de Munique. E a volta do Militão é um bálsamo, né, para a tranquilidade do torcedor espanhol, porque a dupla de zaga do Real Madrid, o Haaland, o Rüdiger, às vezes oscila, não é uma dupla tão confiável assim, principalmente o Haaland, muito por conta da baixa idade, e ter a volta de Militão, um jogador experiente. O próprio Vinícius falou ontem na entrevista coletiva que é o melhor zagueiro do mundo, o próprio Ancelotti já repetiu isso outras vezes também. O Militão tem lidado com algumas lesões nessa temporada, mas volta no momento mais importante, que é a reta final da temporada europeia, né? Ele tem abril e maio e a gente tem o fim da temporada europeia. Então, assim, a gente pode esperar tudo desse jogaço. Claro, é só o primeiro duelo entre eles. Na semana que vem tem o jogo da volta lá na Alemanha. Ainda não decidi nada no jogo de hoje, mas alguém já vai sair na frente. Alguém larga em vantagem nesse duelo. E a gente vai acompanhar esse primeiro capítulo ao vivo aqui no SBT a partir de 3h45 da tarde. Que privilégio para quem está em casa, no sofá, assistindo esse jogaço. De graça, é só ligar a TV, colocar no SBT que assiste. E particularmente um privilégio enorme para mim também estar atrás de um dos gols aqui, reportando tudo ao vivo na tela do SBT. Angélica. É verdade, João. E olha, a gente sente isso, né? Eu acho que tu trouxe isso muito, muito importante. Quando a gente é pequenininho, a gente sonha, né? A gente tem nossos sonhos. E agora a gente pode dizer que tu tá num lugar onde muitas pessoas gostariam de estar. Trabalhando, mas acompanhando de perto, João. O que passou na cabeça, agora trazendo um pouquinho isso, quando tu entrou aí no Bernabéu, quando tu viu tudo isso e parou e pensou e disse, poxa, cheguei, tô aqui. Porque é incrível, né, João? Oh, pelo amor, eu acho que qualquer um gostaria de estar aí.
é sonhar acordado, né? Assim, a gente acaba normalizando, são tantos jogos de Champions, né? Um atrás do outro, que a gente acaba cobrindo, acaba normalizando isso, mas às vezes a gente para pensar, assim, é realmente algo grandioso, assim, tá aqui é um privilégio enorme poder estar aqui do lado do Santiago Bernabéu, né? Eu moro em Madrid hoje, então acabo frequentando bastante o estádio aqui, acaba sendo até minha segunda casa, às vezes passo mais tempo. Hoje, por exemplo, eu vou passar mais tempo dentro do estádio do que na minha casa, mas é uma honra, assim, a gente estar cobrindo um jogo desse tamanho. O Real Madrid, o maior campeão europeu, o Bayern de Munique, o terceiro maior campeão, mas assim, dispensa comentários, a força que tem esse time. Talvez, se tem alguém que possa fazer frente a esse Real Madrid, se tem alguém que respeita, que o Real Madrid respeita na Liga dos Campeões, é justamente esse Bayern de Munique. Nos últimos confrontos entre eles, o Real acabou se dando a melhor, né? Nas últimas 4 eliminatórias, o Real acabou eliminando o Bayern de Munique. Então, assim, até para o próprio Bayern, o Real é um adversário que está engasgado, assim. Então, vamos ver o que eles são capazes de fazer hoje, tem que deixar todo esse histórico para trás, é um outro capítulo, é uma outra realidade. O primeiro jogo dessa vez vai ser no Santiago Bernabéu, o Bayern decide em casa a vaga para a semifinal, que pode ser uma grande vantagem para o Bayern de Munique. Mas, assim, é uma final. A gente vai acompanhar hoje uma final antecipada. Real Madrid e Bayern de Munique poderia perfeitamente ser o jogo no dia 30 de maio lá em Budapeste, que é onde vai acontecer a grande final da UEFA Champions League dessa temporada. Mas eles resolveram, os caminhos acabaram se cruzando antes. Então, assim, uma quarta de final com cara de decisão e a gente pode esperar tudo, muitos gols, times propondo o jogo, times indo para cima. O Bayern não vai recuar diante do Real Madrid, mesmo jogando no Santiago Bernabéu. Tem esse ataque poderoso que eu falei, é um time que propõe, que vai para cima, apesar de respeitar muito o Real Madrid, mas é o Bayern de Munique que também exige muito respeito. Então, tudo ao vivo, 3h45 a gente abre a transmissão direto aqui do Santiago Bernabéu com essa festa espetacular que desde ontem já está sendo montada, esse RMCF atrás de mim, que é Real Madrid Clube Futebol. O Real Madrid a torcida do Real Madrid. Mais uma noite de Liga dos Campeões, a gente sabe que noite de Liga dos Campeões aqui no Santiago Bernabéu acaba sendo diferente. E até o Kimmich falou ontem na entrevista coletiva de que as leis no campo do Santiago Bernabéu, as leis do futebol acabam sendo diferentes quando o jogo é aqui, né? Querendo falar da mística que tem o Real Madrid, porque em 2 minutos tudo pode acontecer. Então vamos ver esse primeiro capítulo desse duelo entre espanhóis e alemães. Fica até difícil arriscar um placar, mas eu diria que a gente vai ter muitos gols hoje para comemorar na tela do SBT. Boa, João! Sensacional, um ótimo trabalho para você aí. Nós vamos ficar aqui acompanhando. Eu já estou organizada hoje à tarde, ninguém me tira de casa para acompanhar esse jogaço na tela do SBT. Obrigada, João, um ótimo trabalho para você. João Ventura, que vai estar ali juntamente com o Thiago Leifert e toda a turma do SBT. E não para por aí, isso é de tarde, porque para finalizar a nossa super terça, tem bola rolando pela Copa Sul-Americana. É o pontapé inicial dos brasileiros em busca do título internacional. E fora de casa, o São Paulo vai enfrentar o Boston River do Uruguai. Jogo que você acompanha aqui. Vamos trazer as informações com ele que está por lá, André Galvão. Um veterano que está vivendo novas experiências. Aos 32 anos, Lucas Ramon vai fazer sua estreia numa competição internacional. Destaque do Mirassol na última temporada, o São Paulo é o time de maior expressão na carreira do lateral. Vou te confessar que eu estou um pouco ansioso, né? Sempre bate aquela ansiedade, uma competição nova. O místico Estádio Centenário em Montevidéu, que sediou a primeira final de Copa do Mundo em 1930, agora vai receber a estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana. Um palco muito especial, mas com um ambiente bem diferente do que costuma acontecer nos duelos internacionais entre Brasil e Uruguai. Isso porque o Boston River, adversário do São Paulo nessa terça-feira, é considerado um time pequeno por aqui e quase não tem torcida. Uma realidade completamente distinta do tricolor, trimundial e da Libertadores, e que vai em busca do bicampeonato da Sula. Um título hoje internacional seria a cereja do bolo para minha carreira, né? O Vasco também joga nessa terça. O técnico Renato Gaúcho decidiu poupar todos os titulares e ele próprio da viagem para a Argentina para enfrentar o Barracas Central. Ainda nessa semana, estreiam as demais equipes brasileiras. Na quarta-feira, o Atlético Mineiro, atual vice-campeão,
O Santos e o Grêmio entram em campo. Já na quinta, será a vez do Botafogo e do Bragantino começarem a disputa pelo título continental. Fechando essa rodada, vamos ver a tabela de classificação, por onde andam os nossos catarinenses. Com esse jogo, o Goiás passa o Avaí, o Goiás é o primeiro colocado com 7 pontos, o Avaí vem logo depois, é o segundo colocado com 7, juntamente com o Operário do Paraná, mesma pontuação, e o Botafogo de São Paulo também com 6 pontos. O Criciúma está aqui desse ladinho, 12º colocado com 4 pontos, uma vitória e um empate. E na zona de rebaixamento, Ponte Preta, América Mineiro, Juventude e o Atlético Goianiense, que ainda não pontuou nesta competição. É isso aí, a nossa Série B do Campeonato Brasileiro. O SC Esporte de hoje vai ficando por aqui, não perde, super terça, Champions League Sul-Americana ligadinho aqui no SCC SBT. Eu volto amanhã trazendo todos os resultados. Agora Henrique Zanotto e Maria Esther seguem na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Até amanhã. Até amanhã, estou ansioso que você retorne para falar da vitória do São Paulo. Esperamos que assim aconteça, Angélica Varaschini. Olha só, daqui a pouquinho tem mais informações ao vivo para você. Agora um recado, não esqueça, gente, segunda-feira tem estreia aqui na programação do SCC SBT. Domênica Monteiro, um novelão daqueles que vai envolver você, vai te conquistar, veja só. Angelique Boyer é Domênica Monteiro, a nova novela das noites do SBT. Agora o trânsito, a prestação de serviço, como está nesse momento a movimentação em Itajaí, BR-101, vejam só, trânsito lento, principalmente para quem está indo sentido sul, né? Quem está saindo agora de Navegantes, Itajaí, pega esse trânsito ali na região da Caianduba. Intervalo, SCC meio-dia, volta na sequência. Estamos de volta, Maristério, nós pedimos e a audiência mandou para a gente imagens, informações, por exemplo, o Daniel Fernandes, ele que é repórter lá de uma rádio em São João Batista, mandou para a gente que pelo menos 6 famílias estão isoladas. Veja só o que aconteceu, Maria. A gente está mostrando para vocês essas imagens que nós recebemos agora. Daniel Fernandes, né, que enviou essas imagens, elas estão isoladas, essas famílias, no interior do município. E a Defesa Civil informou que houve queda de pontes, interdições em algumas comunidades também, como Águas Frias, Nova Itália e Macaco Branco. As equipes estão da Prefeitura, da Defesa Civil, trabalhando na recuperação provisória dessas passagens que foram afetadas. E o abastecimento de água também foi impactado, com a redução na captação do tratamento lá do Ribeirão Vargem Pequena. Isso porque a água fica muito suja, né? Então, embora nós temos um volume maior de água, dificulta a captação e, consequentemente, a distribuição. Então, a Prefeitura está pedindo à população que faça uso racional da água enquanto esses serviços são normalizados em São João Batista. E agora a gente vai com as informações da Maria Esther e da previsão do tempo. Vamos lá. Hoje já choveu muito nas primeiras horas do dia aqui para o nosso litoral, mas aí logo em seguida o sol apareceu entre nuvens, mas a partir da tarde tem alerta para toda Santa Catarina. Então atenção, tem uma frente fria que está avançando por Santa Catarina associada a um ciclone extratropical. E aí essa combinação traz condições de temporais, raios, rajadas fortes de vento acima de 60 até 80 km por hora, que vai começar pela região oeste e também pelo nosso sul catarinense. E aí, com o passar das horas, vai se estendendo para as outras regiões entre a tarde e noite dessa terça-feira e madrugada de quarta-feira amanhã. E hoje as temperaturas elas são um pouco mais altas ainda, ó. A gente tem 30 graus de máxima no extremo oeste, 28 na região oeste, 27 no meio oeste. Aqui na Serra, máxima de 25, um pouco mais amenas, 26 no Planalto Norte e aqui para nossa faixa leste, 27 na região do Vale, 28 na Grande Florianópolis, também no norte do estado, esquenta mais na região sul, região de Criciúma, com 33 graus de máxima.
A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais com risco moderado a alto em Chapecó. E a previsão indica chuva intensa, esses fortes ventos que eu falei e até possibilidade de danos aí entre hoje e amanhã. Por isso, o Felipe Bastos está chegando com essas orientações para a gente, porque de todas as regiões que a gente trouxe esse alerta, o principal vai para a região oeste, região de Chapecó. Traz os avisos para a gente, Bastos. Exatamente isso, viu, Maria? 2 cidades aqui da região que já emitiram, inclusive, alertas, Xanxerê e também Chapecó. Atenção redobrada para as próximas horas, porque pode ter bastante chuva com raios e não está descartada também queda de granizo. Os ventos devem chegar aí por volta de 70 a 80 quilômetros por hora. A gente fala ao vivo agora da nova sede da Defesa Civil aqui de Chapecó e vamos conversar, inclusive, com o Walter Parisotto, que é o diretor da Defesa Civil, né, Parisotto? Antes da nossa participação, a gente conversava e com esse mapa aqui, todo atualizado, a gente pode ter uma noção do que vem pela frente. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos já monitorando essa tempestade desde ontem. A gente pode observar que o núcleo mais forte hoje, agora, nesse momento, está sobre a Argentina, entrando no norte do Rio Grande do Sul e chegando no extremo oeste de Santa Catarina. Há uma previsão de que atinja, né, a nossa região aqui de Chapecó, Xanxerê, por volta entre 15 e 16 horas. Estamos com a preocupação redobrada, principalmente com relação aos ventos. Ventos acima de 70 km por hora já trazem dano significativo às edificações, então nos preocupamos bastante com isso. Temos a expectativa que talvez possa atingir minimamente a nossa região, mas há uma preocupação, né, bem significativa com relação ao desenvolvimento dessa tempestade. Já a partir das próximas horas, né, entre a metade da tarde, começo da noite, deve ter essa mudança brusca e até mesmo com a queda de temperaturas também, né, Parisotto? A mudança ela é muito significativa, né? Hoje nós registramos em torno de 28 graus pela manhã e próximos aos 15 agora à tarde. Então, uma queda bem significativa da temperatura, e quando há essa entrada de frente fria com queda rápida da temperatura, junto vem os ventos fortes, que é a nossa preocupação maior. A nossa região ela tem sido sucessivamente atingida, né, por eventos de origem eólica, e esses ventos que vêm, a entrada dessa tempestade pela região, vindo do oeste, ela é extremamente preocupante, né, para nós, que é historicamente quando vem os maiores estragos, principalmente em Chapecó. As tempestades que com origem sul e sudeste tendem a atingir outras regiões e deixar a região de Chapecó mais protegida por conta da sua formação geográfica. Mas essa tempestade que vem do oeste, ela nos traz preocupações, tanto que a Defesa Civil de Chapecó, nós estamos já em estado de alerta desde ontem, ativamos agora, já a partir de agora de manhã, uma equipe de prontidão. Já estamos com 2 equipes prontas, reforçadas, e que devem permanecer 24 horas de serviço, buscando atender a comunidade caso seja necessário. E casos de emergência, acionar bombeiros ou até mesmo a Defesa Civil aqui de Chapecó, né? Existem 3 números que estarão à disposição da comunidade integralmente. 193, que é da Central do Corpo de Bombeiros, para atendimento emergenciais a pessoas. Havendo necessidade de atendimentos com casas que forem atingidas, ajuda humanitária, as pessoas podem ligar 153 ou 199, que é o número da Guarda Municipal e também da Defesa Civil. Ambos os números são atendidos na mesma central de emergência do município. Obrigado mais uma vez, Walter Parisotto. Recado dado, então, né, Zanotto, Maria Esther. Andrés, fecha aqui para mostrar para a gente. Pode ver também, viu, Maria, os raios, ó, que já estão nas localidades aqui, uma grande quantidade de raios mesmo que estão chegando, inclusive, aqui da região oeste do estado, principalmente Chapecó. Atenção redobrada já para as próximas horas. Maria. Tá dado o alerta. Obrigada, Felipe Bastos, pelas informações. Com esse mapa a gente consegue entender bem, né, como é que isso está chegando aqui, ó, na nossa região oeste, região de Chapecó, cidades aqui como Chapecó e Xanxerê em alerta agora para essa chuva intensa que está chegando aí junto com esse ciclone. E amanhã, Santa Catarina segue com essa instabilidade. Nós teremos mais chuva e temporais na região leste e norte do estado. Então, se hoje a gente tem mais para a região
oeste, amanhã essa chuva já deve estar mais aqui no outro canto do nosso mapa, especialmente na madrugada e manhãzinha. Aí, com o passar das horas dessa quarta-feira, vocês vão ver que as nuvens elas vão diminuindo, o sol ele aparece mais na maioria das regiões, e aí a partir de amanhã, uma massa de ar mais seco e frio vai atuar aqui no nosso estado, vai avançar pelo sul do Brasil, podendo trazer mudança também nas temperaturas. Amanhã a gente ainda durante o dia pode sentir ela mais elevada, esse calor em algumas cidades, mas depois, com o passar das horas, como já é o caso de Lages, vocês vão ver ali no finalzinho da nossa explicação, que as mínimas já vão estar em torno de 10 graus, então já vai esfriar bastante em algumas regiões, por isso esse chamamento de atenção, esse alerta para vocês aí com relação às temperaturas. Joinville amanhã ainda tem máxima de 30, mínima de 20. Criciúma já tem mínima de 18 graus, também já é bem mais fresquinho nas primeiras horas, fim do dia, mas ainda com o sol que vai aparecer, máxima de 30. 30 também de máxima em Floripa e Blumenau, mas vejam as mínimas, é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Chapecó, como disse também o representante da Defesa Civil ali na entrevista com o Felipe Bastos, a gente pode ter temperaturas muito baixas amanhã na região oeste, mínima de 14, e Lages, claro, nossa região serrana, com mínima de 10 e máxima de 20 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Um estudo sobre as emissões de gases de efeito estufa no Vale, que contribuem para o aquecimento global, é apresentado hoje em Blumenau. Esse trabalho faz parte do Plano Regional de Ação Climática. O PC vai contar para a gente o que é que foi revelado nesse estudo. PC, conta as informações para a gente. Boas informações, viu, Marister? A apresentação do levantamento inédito foi apresentada agora pela manhã aqui na sede da ANVI, a Associação dos Municípios do Vale Europeu. E a boa notícia, Marister, é que as emissões líquidas totais de gases de efeito estufa apresentaram uma redução de 11% entre 2018 e 2023, aqui no Médio Vale do Itajaí. É o que aponta o estudo promovido pela ANVI em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale e pela ICLEI, que é uma rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais comprometida com esse desenvolvimento sustentável, trabalha pela sustentabilidade. O estudo abrangeu 17 municípios da região, com quase 1 milhão de habitantes. E nós vamos conversar agora com o diretor executivo da ICLEI no Brasil para falar um pouco mais sobre esse trabalho, esse levantamento. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui no SCC Meio-Dia. Quais os impactos dessa redução das emissões de gases de 11% e como é que esse estudo foi realizado? Bom dia. Bom, muito bom dia. O estudo em si ele foi realizado utilizando as metodologias do SEG, que é a Plataforma Nacional de Análise tanto de emissões quanto de reduções das emissões de gases de efeito estufa, analisando as referências científicas feitas pelo painel intergovernamental de emissões, o IPCC. E o que se constituiu aqui? O grande referencial é o fato que nós estamos fazendo uma análise dessa construção do inventário de gases de efeito estufa, não somente de um município ou de um estado, mas de uma região, uma estrutura consorciada, onde nós temos tanto o ANVI quanto o SINVI, trabalhando em conjunto com esses 17 municípios. Nós tivemos uma situação de emissão muito clara de diminuição. Essa diminuição ela se deu pela reincorporação de terrenos que antes eram terrenos de pastagem para terrenos já de mata, e esse foi a grande característica dessa recomposição, da mesma maneira que nós podemos identificar as características principais da emissão da própria região, onde 50%, por um exemplo, estão conectados com a pauta de energia. O setor de energia ainda é o que mais polui, é o que mais emite gases de efeito estufa, o setor de energia, os combustíveis, a ampliação do consumo de combustíveis dos veículos, gerou mais emissão? A realidade de espaços tão densamente povoados como esses, sempre é que a estrutura de energia é o grande identificador de emissões. Desses, o transporte individual, a expansão, principalmente com a gasolina, é que é a grande emissão. De toda a emissão geral da região, 51% está em energia, e desses 51%, 93% está no transporte. Muito bem, mas o pessoal lá de casa se pergunta, tá, mas e aí? O que eu posso fazer para contribuir, para reduzir
os efeitos visíveis, né, da crise climática, do aquecimento global. Né? Pode até explicar para a gente o que é o efeito estufa, né? E o que esses números, esses levantamentos podem contribuir? Qual é o tamanho do desafio que a gente tem pela frente? Acho que se a gente for colocar a lógica do desafio, a gente está se identificando aqui, nós temos uma região, a região especificamente do Vale Europeu, do Médio Vale Itajaí, é uma região que nos últimos 40 anos viu justamente situações de chuvas e inundações que não eram pensadas e previstas na escala, no volume e na intensidade que estão sendo colocados. Eu não preciso colocar, estou aqui em Blumenau, que é sede de um dos mais intensos situações de inundação que nós já tivemos no Brasil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a realidade do nosso ecossistema ele está sendo cada vez mais extremo. Nós temos que ter ações que sejam individuais, sim, mas tendo ações como essas que ajudem um planejamento coletivo para a diminuição desses efeitos. Rodrigo Corradi, diretor executivo da Eclino Brasil, obrigado pela sua participação aqui ao vivo. Maria Esther Henrique Zanotto, portanto, apresentado esse levantamento inédito sobre as emissões de gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global, para os efeitos visíveis da crise climática pela qual nós atravessamos já há um bom tempo. E aqui, no Médio Vale do Itajaí, esse estudo entre 2018 e 2023, abrangendo 17 municípios, apresentou uma redução de 11% nas emissões de gases de efeito estufa. Voltamos ao estúdio. Maria Esther, e o que você está fazendo para contribuir para a redução do aquecimento global, Maria Esther? O que a gente está fazendo. É bom para a gente pensar mesmo, né, PC? A gente traz esses assuntos à tona e mostra que, sim, aos poucos a gente está tendo esses resultados positivos também. E é bom a gente trazer isso para o pessoal em casa para botar a mão na consciência e pensar como é que eu estou contribuindo também, né, para diminuir com essas emissões, fazer a nossa parte aí para o meio ambiente. Obrigada, PC, pelas informações. Seguimos por aqui. Zanotto. Para falar agora de um alerta, mas não é de chuva. Alerta que vem de Brusque, porque essa cidade já registrou 14 casos de dengue e reforça com isso a importância dos cuidados dentro de casa e relembrar os possíveis sintomas também. Ainda há casos, inclusive, que permanecem em investigação. Esse número pode ser até maior, por isso que a gente vai agora com a Cris Pinheiro, que atualiza para a gente qual a situação que o pessoal lá de Brusque está já investigando também, né, ô Cris? Pois, Zanotto, bem maior, viu? Estão em investigação 20 casos ainda, mas só este ano já foram registrados 14. Só no último dia 4 de abril, durante a Páscoa, 3 casos foram confirmados. Não há registro, por enquanto, de pacientes hospitalizados, internados. O município divulgou que os casos foram registrados em bairros diferentes. No centro, 5 casos. E nos demais bairros, como Cedrinho, Limeira Baixa, Nova Brasília, Planalto e Estefe. Isso mostra, como você falou, o quanto é importante que todos os moradores de toda a cidade mantenham aí aquelas dicas de prevenção, né? Olhar o seu pratinho de planta, olhar a sua caixa se está bem vedada, evitar pneu nos quintais, enfim, fazer aquela ronda, pelo menos a cada 5, 10 dias e eliminar aí todos os possíveis criadouros do mosquito da dengue. Volto com você. Agora sim, para a gente concluir aquela informação que você havia destacado anteriormente, das escolas da rede pública municipal em Itajaí. As aulas foram suspensas no período da manhã e continua esse roteiro para a tarde também? Olha, Zanotto, das 121 unidades escolares aqui de Itajaí, 11 não retornam agora à tarde. Somente a partir de amanhã a gente vai passar o nome delas. É o Centro Educacional de Cordeiros e as escolas básicas Francisco Celso Mafra, Gaspar da Costa Moraes, Edith Vieira Rothbart, Tereza Bezerra de Ataíde, professor Martinho Gervasi. E os grupos escolares Jorge Domingos Gonzaga, professora Maria Nilza Ferreira Evaristo e os centros de educação infantil Antônio Nicoletti, Henrique Marques e também Cândida Vargas não retornam à tarde. Aulas somente provavelmente a partir de amanhã. Nesta tarde as equipes ainda estão avaliando alguns estragos e fazendo a limpeza dessas unidades. Volto com você, boa tarde a todos.
Uma ótima tarde para você também. Muito obrigado, Cris Pinheiro, com as informações ao vivo da região do litoral norte do estado de Santa Catarina e atualizando a questão da educação das aulas no município de Itajaí. E agora é a hora dele. O Piara chegando aqui com a gente para trazer as informações, os bastidores da política em Santa Catarina, recebendo o Zema lá no Grande Oeste, em Chapecó. Ele esteve por lá, né, Piara? Boa tarde. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde, todo mundo em casa. Então, fechou a janela de quem tinha que renunciar para querer continuar na corrida presidencial. Os presidenciáveis começam a rodar pelo país. E um dos primeiros que veio agora, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, pré-candidato à presidência pelo Novo, tem uma pressão muito forte para que ele seja aceite ser vice, ou seja, uma possibilidade de vice do Flávio Bolsonaro, do PL, mas ele garante que mantém a candidatura e começa a fazer esses roteiros pelo país. Uma coisa que é importante observar, muito se falou na eleição municipal que o Novo, sem coligações, não teria direito a participar dos debates. E naquele contexto era verdade. Mas na janela partidária, o Novo ganhou o número de deputados suficientes, 5 deputados federais, para estar nos debates. Então, é um dado novo para a pré-candidatura do Zema. Ou seja, ele vai ter espaço para falar, pelo menos, nos debates. E nessa passagem dele para Santa Catarina, ontem ele estava em Chapecó, ele conversou com o nosso colega Felipe Bastos, do SCC-SBT, e eu separei um trecho dessa conversa, 2 trechos dessa conversa, para a gente ver um pouco do que é o discurso de Romeu Zema e como ele deve se apresentar nessa campanha eleitoral, se ele conseguir realmente se consolidar como candidato à presidência. O primeiro trecho é esse aqui. Eu faço questão de mostrar os meus diferenciais como candidato. Eu venho do setor privado, tenho certeza que o Brasil não tem nenhum outro candidato que pagou tanto imposto como eu já paguei, que criou tantos empregos como eu criei na minha vida como empreendedor. Então eu sei muito, muito bem as dores que o Brasil produtivo, que o Brasil criador de riquezas tem. E é isso que nós precisamos resolver hoje no Brasil. Hoje quem trabalha no Brasil não só é desconsiderado, como é muitas vezes perseguido. Enquanto quem está aí exercendo atividades criminosas é valorizado e fica lá intocável. Então, Zema quer se colocar como alguém do setor produtivo, alguém ligado ao empresariado, que entende as dores de quem gera empregos. É um diferencial em relação a outros nomes da própria direita, como Flávio Bolsonaro, como Ronaldo Caiado, que tem uma carreira política muito mais longa e muito mais cargos, muito mais tempo voltado para a vida pública. O Zema, ele está eleito e reeleito em Minas Gerais, mas se consolidou antes como empresário de uma rede de lojas. Então, é um perfil, é uma forma de apresentação. E aí tem a outra pergunta que foi feita sobre a polarização entre Lula e Bolsonaro, esquerda e direita, e como ele se apresenta nesse sentido. Essa polarização não é nova. Nós temos, em alguns países, os conservadores e os liberais, nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos. O que me deixa, de certa forma, contrariado é quando você vai para o lado da intolerância. Aí fica preocupante. É alguém ver a outra parte como um inimigo e não como um concorrente, como um adversário. Eu, como um bom mineiro, sempre fui aberto ao diálogo. Em Minas Gerais, nós temos prefeitos do PT. Todos eles foram tratados da mesma maneira que os demais, apesar de não representar a linha ideológica que eu acredito. E o Brasil precisa ser governado dessa maneira e não perseguindo seus adversários políticos como tem acontecido. Você viu ali no cantinho da tela Adriano Silva, ex-prefeito de Joinville, que vai ser vice de Jorginho Melo na eleição desse ano. Vou falar disso, mas antes, mais uma vez, Zema se diferenciando no discurso. Primeiro, antes eu apontei que ele se diferencia dos demais candidatos de direita pela trajetória e pela ser uma voz do empresariado. Segundo, agora ele tenta se mostrar como alguém que dialoga com os diferentes, como uma opção da direita que não vai hostilizar a esquerda. Vamos ver como é que vai ser isso. E em relação a Adriano Silva, essa situação de que Santa Catarina, o Jorginho Melo é o grande palanque de Flávio Bolsonaro. Se Zema não for vice de Flávio Bolsonaro, a gente vai ver como é que vai ser na campanha, como é que o Adriano Silva, vice, vai lidar com esse palanque compartilhado.
Pode dar problema, pode não dar problema, mas é sempre bom ficar atento, Zanotto. Porque seria uma situação inusitada e acredito que até inédita, né? Um governador apoiando um candidato a presidente e o vice apoiando o outro. Não, acontece o tempo inteiro. Aqui em Santa Catarina, na eleição passada, a gente teve em eleições anteriores um apoiando o Bolsonaro, outro apoiando o Alckmin. É bem comum. Não é algo tão novo. Não é tão novo, isso é bem tradicional. Valeu, Piara. E você volta hoje no Nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Tá na hora, eu vou destacar o nosso podcast de ontem. Deixei para depois. Então tá, fica o convite então. Valeu, Piara. E nós seguimos a sua companhia. Vocês sabiam, gente, que a endoscopia é um exame essencial para diagnosticar a doença celíaca. E a espera pelo SUS, olha só, pode demorar mais de 1 ano. E esse atraso no diagnóstico pode prolongar o sofrimento, agravar os sintomas e aumentar, além disso, o risco de outras doenças que estão associadas. É o que a gente vai entender melhor agora na reportagem da Graziane Biali com as imagens do Nereu Filho. Os alimentos sem glúten fazem parte da alimentação da Ravine há cerca de 9 anos, desde que ela descobriu a doença celíaca e precisou se adaptar. Cortar o glúten, tirar ele da minha alimentação, não foi o mais difícil. O primeiro impacto foi conter a consciência e fazer o manejo de como eu ia continuar tendo uma vida social saudável, mesmo tendo restrição alimentar, de algo que está no dia a dia de todos os brasileiros. Afinal de contas, principalmente a farinha de trigo, ela está presente na maior parte dos hábitos alimentares do brasileiro. Agora, retirar, fazer a dieta sem o glúten, com a isenção ali do que me prejudica, foi razoavelmente fácil, porque eu já tenho assim uma estrutura de comer muitas frutas, muitas hortaliças, então eu já tenho muito consumo de proteínas, né, que são ali carne, ovos, o leite. Sempre foram essas as minhas principais refeições. A mudança vem para combater os sintomas. Os mais comuns são diarreia e barriga inchada, além da perda de peso, que se apresenta em alguns casos. Mas pode ter cólicas, má digestão e até intestino preso. A doença celíaca afeta o intestino delgado, órgão responsável por absorver todos os nutrientes do corpo. O que acontece é que existe essa ativação autoimune, ou seja, o nosso sistema de defesa começa a agredir o nosso intestino, entendendo que tem um grande agressor, que é o glúten, que é uma partícula presente no trigo, no centeio e na cevada. Com o intestino inflamado, vem também outras complicações, como anemia, falta de vitaminas e até infertilidade em algumas mulheres. Por isso, a necessidade do diagnóstico. A coisa mais importante, falando em doença celíaca, é não suspender o trigo, o glúten, antes de fazer os exames. Porque eu suspendendo, eu posso ter um exame falso negativo. Então, a gente vai consumindo glúten, faz o exame de sangue, que são anticorpos relacionados à doença, e eles vindo alterados, a gente faz a endoscopia, tirando fragmentos do intestino, que é um exame super seguro, e ali a gente vai ver esse grau de inflamação e atrofia acentuados. E aí eu tenho o diagnóstico. Mas nem sempre ele ocorre no tempo correto. Veja só, da solicitação do exame pelo SUS na capital até a marcação deste paciente, foram 10 meses de espera. E somente no fim de março, em uma mensagem de WhatsApp, veio o agendamento do exame. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis explica que atualmente 105 pacientes estão na fila de espera e que todos devem ser atendidos até maio. Porém, o acesso a exames na rede pública ocorre por classificação de risco com base em critérios clínicos. Explica ainda que a prioridade considera os sintomas e o risco de agravamento de cada paciente. Porém, essa espera pode comprometer ainda mais a saúde de quem precisa de tratamento. A gente pode ter alterações não só no intestino, incluindo até mesmo um risco aumentado de câncer, certo? A gente pode aumentar risco para outros cânceres como linfoma. A gente observa alguns pacientes, então, evoluírem com osteoporose, osteopenia, deficiências graves de vitaminas. As mulheres podem ter, inclusive, infertilidade, alterações no sistema nervoso central, como uma lente assim, nebulosa, uma névoa mental. Então, são complicações que vão além do intestino, mostrando que ele realmente é o segundo cérebro e que essa inflamação vai muito além, gerando complicações potencialmente graves. Ravine não esperou o SUS, foi atrás de médico particular e fez todo o acompanhamento o mais breve possível. Tudo por uma vida de qualidade. Hoje eu sou muito mais feliz, de bem com a vida. Eu amo muito mais o meu corpo, porque eu consigo cuidar dele, sabendo como ele funciona e, consequentemente, isso acaba sendo exposto para todas as pessoas que estão ao meu lado. Porque sabendo que eu estou mais feliz, eu sei que elas também estão mais felizes.
Pessoal, agora um recado. Vocês já conhecem a Bet do Milhão? A Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho especial da Priscila Rufino. A Bet do Milhão segue trazendo novidades, tudo de um jeito simples e seguro. Aqui você navega fácil, encontra tudo organizado e conta com suporte direto no site. A plataforma tem verificação de idade, ferramentas de segurança e tudo pensado para uma experiência responsável. É só entrar, conhecer e explorar do seu jeito. Todas as informações você encontra em milhão.bet.br. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. É isso aí, então não fique de fora dessa. Acesse milhão.bet.br e vem se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e vem pra cá com a Bet do Milhão. E eu vou pra lá com ela, Maria Esther, com as informações. Vem pra cá. Agora a gente vai falar, pessoal, de um susto enorme, que inclusive serve de alerta aí para todas as famílias. É uma brincadeira de crianças com fogo que terminou em um incêndio em São Francisco do Sul. Isso foi na tarde de ontem, Zanotto. E o Luiz Felipe chega agora com as informações e traz mais detalhes pra gente de que brincadeira foi essa, né, Luiz? Pois é, meu querido Henrique, Maria Esther, 2 adultos acabaram se ferindo com queimaduras por conta desse incêndio que acabou atingindo e uma criança acabou ficando intoxicada por conta da fumaça. O caso aconteceu por volta das 12 horas e 30 minutos na rua Prefeito Flávio Dameiro Camargo, ali na cidade de São Francisco do Sul. Segundo os bombeiros voluntários, as crianças brincavam no local quando atearam fogo no corredor que divide 2 kitnets e as chamas acabaram se espalhando rapidamente. O estado de saúde das vítimas é estável, mas um baita susto que acabou acontecendo ali em São Chico. Eu volto com vocês. Obrigada, Luiz. E a gente traz informações agora de um acidente grave, Marister, que envolveu um ônibus escolar com 9 pessoas e um outro carro. Deixou uma senhora de 69 anos morta. Foi na noite passada, lá na SC 290, em São João do Sul. Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, o acidente ocorreu por volta das 6h30 da tarde, ali no quilômetro 12,700. O carro era conduzido por essa senhora de 67 anos, que tinha como passageiro uma outra mulher, e a informação da polícia é que ela tentou cruzar a rodovia em um local proibido, mesmo com toda a sinalização, e bateu de frente nesse ônibus. A condutora chegou a ser levada ao Hospital Regional de Araranguá em estado grave, e a passageira que não resistiu. O motorista do ônibus, com 9 alunos a bordo, não se feriu e tinha todos os recursos necessários para a condução escolar. Nenhum dos estudantes se machucou, o bafômetro do condutor acusou 0 miligramas por litro de álcool. E a via, gente, era pista simples, molhada, iluminada, e o acidente ocorreu durante a chuva. E tanto a Polícia Militar como a Civil e Científica estiveram no local. O caso foi registrado como homicídio culposo e sinistro acidente de trânsito. Maria Esther, agora veja só, essa manobra muito praticada de forma ilegal e deu flagrante da Polícia Rodoviária Federal, né? Um motociclista de 23 anos foi flagrado fazendo essa manobra muito perigosa, como disse o Zanotto, na BR-116 em Mafra, foi no norte de Santa Catarina. E de acordo com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, o jovem pilotava deitado sobre o banco da moto, segurando apenas o guidão. Essa prática é conhecida como Superman. Antes da abordagem, ele tentou esconder a placa do veículo utilizando a mão para que o radar não pegasse também o excesso de velocidade. A tentativa de evitar a identificação não funcionou, porque como a gente está vendo, a PRF abordou esse sujeito que estava dirigindo, fazendo malabarismo, conduzindo então a moto ainda com a placa oculta para tentar se escapar da fiscalização. E ainda, Marister, para fechar o combo, Carteira Nacional de Habilitação vencida. Eita, todas as infrações são consideradas gravíssimas, com multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A PRF não deixa passar não, meu amigo. Ele estava chamando ali a manobra do Superman, mas quem chegou foi o Socorro, o guincho que levou a moto dele. Perdeu a motocicleta, o rapaz. 23 anos já fazendo isso, tá vendo? A PRF em cima. A PRF e eles pega tampam mesmo. Eu já vi que eles levantam muitas vezes a placa para tentar que não passe, né, no Esse radar. dali foi pior ainda, porque ele colocou a mão, né? Ele colocou a mão aqui para tentar ocultar a placa, mas não deu certo o flagrante da PRF. Maria Esther, muito obrigado pela sua companhia, da nossa audiência. Nós voltamos amanhã com SC Meio-Dia, a partir das 11 horas da manhã. E agora o que teremos, Maria? A gente vai falar hoje no A Tarde é Nossa, olha só que curioso.
fabuloso da viagem do homem à Lua, que está acontecendo. E a gente vai mostrar para vocês aqui com o Marcelo Chapa, até para entender a física de um foguete, como é que funciona tudo isso. Bem bacana agora no A Tarde a Nossa. Ele estava me contando que essa volta não vai gastar combustível. É mesmo? É. Vamos ver? Vem na banguela, sabe? Quando coloca o ponto morto e deixa aí. E deixa aí. Você teria coragem, Zanotto? Eu, hein? Ele vai explicar ali. A física, Sei a física não, explica tudo. Vamos lá então, vai começar.